Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Relíquias Cast. Aqui estamos com presença ilustre hoje, né, mano? Hoje é presença ilustre. Primeiramente, vamos agradecer a rapaziada que está assistindo o vídeo aí. Você que esperou o plano domingo aí, você poderia estar fazendo muitas coisas nesse domingo, né? Está aqui. Ao meio-dia, mas está aqui assistindo a gente. Você é um inscrito fiel. E a gente tem aquela paradinha que a gente sempre fala, né, para os inscritos que fica até o final do vídeo, né? Que a gente dá uma palavra de conforto para eles, né? Que são nossos fiéis fãs. A gente queria agradecer aí ao Galeria, que todo vídeo estamos falando dos quadros dele, né? Você que precisa de um quadro para sua casa aí, que quer decorar, tem aqui, ó, vários modelos aqui, você pede para ele faz o que você quiser, que nem a gente falou naquele último vídeo, né? Se você quiser fazer um quadro do teu pé, da tua mão, do teu dedo, qualquer coisa que você quiser, ele Se tiver alguma ideia, tiver alguma lembrança, sei lá, tem um papel qualquer ali, qualquer coisa, cara, você consegue mandar pra ele enquadra pra você decorar a tua casa. O Instagram dele tá aparecendo aqui ou na descrição também. Confere lá, Galeria _Antunes lá no Instagram. Precinho top que você não vê hoje em dia, que é praticamente metade do preço do que os concorrentes dele e compensa muito, cara. Eu sou cliente, falo pra você que sempre vou estar comprando com ele, além dele fortalecer o canal aqui, o produto é de qualidade, eu recomendo. E hoje, rapaziada, estamos aí com o nosso convidado ilustre, Renato. E aí, Renato, como você tá? Atualmente um ator, rapaziada. Como a gente falou aí a gente falou no último episódio, né? Que a gente só vai trazer pessoas assim, ó. Exatamente, assim, o que ninguém tá fazendo no YouTube, né? Hoje a gente tá com o Renato aí, que é ator, né? Fala um pouco aí do que você é, do que você faz aí pra rapaziada, dá um beleza aí pra eles aí. E aí, galera, beleza? Então, eu me chamo Renato Cordeiro, sou ator formado desde 2015. Já tenho algumas peças no currículo, dou aula de teatro também para crianças, adolescentes e adultos, né? Dou aula desde a minha formação, desde o início de 2016. Estou aí na correria, tentando aí me firmar no mundo artístico, aí no mercado artístico, que é bastante concorrido, e vamos ver o que vai acontecer hoje com essas perguntas, essa piazada aí. Então, você diria que hoje em dia isso é sua vida? Sim, eu estou lutando para que seja, né? Hoje eu não consigo viver da arte ainda, não consigo viver do meu trabalho como ator. Eu tenho outras fontes de renda, né? Eu trabalho numa faculdade como técnico de laboratório, dou aula de teatro, né? Faço alguns jobs também por fora, mas ainda não consigo viver do meu trabalho como ator. Estou na luta. Assim, uma coisa que eu queria deixar claro, que nem foi com o rapaziada da torcida, que tipo assim, isso é uma área assim que eu particularmente sou bem leigo, sabe? Não entendo muito, não sei se você entende, mas assim como era na parte com os piadas da torcida, eu aprendi com eles, sabe? Mas eu acredito também que grande parte do pessoal que está assistindo aí também não tem muita informação sobre, e é importante você vir para contar, né? Sim. Tirar dúvidas, falar um pouco como que funciona. Eu queria saber também uma dúvida que eu tenho, que eu nunca te perguntei, não sei porquê, mas como você sempre se interessou por esse lado do teatro? Porque pra mim foi muito do nada assim você começar a fazer teatro. Porque tipo assim, do nada você se envolveu muito nisso. Pra mim, quando eu vejo assim, tipo, meio que a pessoa nasce, tá ligado? Com esse talento, assim, tipo, desde criança isso daí já fica, tipo, sei lá, os pais já notam, já assim, sabe as coisas assim relacionadas a ator, sabe? Assim, sabe, tipo, se expressar. Sim. E na minha cabeça era algo que já vinha assim desde berço, sabe? Não sei se você descobriu este amor pela essa parte ou você desde pequeno já teve essa... Então, eu sempre quis ser, na verdade, né? Sempre, desde criança, eu não sabia, não tinha essa ideia quando eu era criança, mas eu gostava muito eu ficava dublando Silvio Santos, Faustão, né? Essa galera, então eu já tinha esse envolvimento. Depois, aqui no Itelvina, quando eu vim estudar aqui no Itelvina, a gente tinha algumas aulas de teatro com um professor chamado Paulo. Foi onde eu tive meu primeiro contato, assim, com teatro, realmente, fazendo teatro, né? A gente assistia algumas peças nas escolas, tudo, mas nunca fazia teatro, né? Foi a primeira experiência que eu tive. E depois teve o projeto 500 anos, Brasil 500 anos aqui no Colégio Itelvina, que foi no ano de 98, 99 e 2000. Foram 3 anos desse projeto, onde a escola toda se reunia e trabalhava em prol desse projeto, e depois no final de semana, sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo, não lembro bem, a gente era aberto ao público para a gente fazer as apresentações. Então o público entrava, então no saguão já estava tendo apresentações, e a pessoa, né, a plateia ia andando pelos corredores, cada sala ia estar tendo uma apresentação diferente sobre um tema diferente.
E daí foi quando eu falei, pô, isso que é legal, cara, eu gosto, eu quero, mexeu comigo, né? E tanto que a gente fez uma apresentação com a professora Regina Duarte, Eu acho que eu conheço. A Regina. que ela dá aula de literatura e português. Acho que eu sei quem que é. Logo. A rapaziada, acho que ela dá aula até hoje. A rapaziada de Teovina, que tem bastante gente que assiste, e a Regina acho que eles conhecem. Ah, deve conhecer. Enfim, então, desde essa época aí que o do Teovina você estava com o quê? Com quantos anos nessa época? Uns 16? Cara, Brasil 500 anos, começou, foi 98, 99, 2000, 14, 15, 16. Cara, você pegou o comecinho da Teovina. Eu vim pra cá em 95. Nossa, acho que fazia Segundo uns ano. 5 anos que tinha Teovina. Acho que foi segundo ou terceiro ano do Que Teovina. tinha Teovina. Alguma Caramba, coisa assim. pegou. Não tinha nem muro, não tinha muro quando eu vim estudar. Ô, louco, Nossa. aí, rapaziada, se ir embora... Nossa, se fosse hoje em Nossa, dia, né? você já gazeia, já. Deve ficar Vai dar ninguém na consciência. escola. Muro ali de 8 metros, os caras já pulam, já deu É, uma cara, é errado, cara. É errado demais, né? Mas onde que você morava antes de você vir pra cá? Eu morava no Parigô, Rua de Souza, aqui embaixo. Achei que era outra cidade, então você nasceu aqui. né? Não, nasci aqui em Curitiba, minha família é daqui. Meus pais não eram daqui, né? Eles eram mais do interior. Vieram pra cá, mas eu nasci e cresci, vivo até hoje aqui. Espero um dia não estar mais aqui. Caralho, mudou um pouco a frase de sempre, né? Curitiba, Não, cara. a gente em Curitiba. sim. Quero, sei lá, ir pro Rio, ir pra fora, conhecer outros países. E pra, exatamente, imagine, porque assim, uma coisa que eu ia te perguntar também, você pretende algum dia ainda estourar com a sua... Claro. Tanto que quando a gente fez o Projeto Brasil 500 anos com a Regina, a gente foi apresentar no Teatro da Reitoria, aqui em Curitiba. Tanto que tinha uma fala lá que a gente falava sobre os governantes, porque era uma peça meio que de protesto, assim, né? Foi bem legal. Só que daí eu terminei o ensino médio, né? A minha vida começou a ir para outros lugares, meus pais se separaram, eu tive que trabalhar, né? Eu terminei o ensino médio trabalhando, né? Trabalhava durante o dia, estudava à noite. E daí acabei indo para outros caminhos, né? Fui trabalhar na metalúrgica, né? Fiz vários cursos na área da metalúrgica e tudo mais. E daí um dia eu trabalhava em Pinhais, numa metalúrgica, e trabalhava na FAI, já era técnico de laboratório na FAI. E eu sofri um acidente na FAI. E quando eu derrubei uma máquina de quase 500 quilos em cima de mim, né? Caralho. E o Matheus se lembra. Na perna. E eu quebrei só a perna, né? Eu me joguei pra trás, ela pegou na perna. Não prensou minha perna no chão, mas só de ter batido na perna, ela já quebrou, né? Eu tenho 9 parafusos e mais uma placa de 30 centímetros. Tá aí, hein? Tá. Nossa, vai sair algum dia? Não, né? vai ficar. Foi a Expelia pior coisa. dor que você sentiu na tua vida, né? Sem dúvida. Assim, tipo, Física sim. Física sim. Mas aí não teve nada parecido. Não. Nossa, imagina. Cara, foi... deu fratura Um bagulho exposta. de 500 quilos? Quase 500 quilos. Daí Com um como motor foi? de carro. Era uma serra, sabe essas serras de açougueiro? De cortar De carne? passar a carne assim. Isso. Nossa. Só que industrial, né? Pra cortar aço, né? Então era gigante. Tem uma lá na Tinha uns empresa. 2,20 metros, 2,30 metros de Nossa altura, né? E daí ela tem umas partes bem pesadas em cima. E como eu tava fazendo uma manutenção embaixo, nos pés, eu tava trocando os pés dela. E daí ela desequilibrou, eu tirei um pezinho, ela desceu com tudo. E o peso, como era mais pesado em cima, veio, né? E eu tombo e saí correndo, né? Fiquei... Vai que eu aguento. Mas aí o que você passou na tua cabeça? O negócio vindo ali, você Impulso, não... né, cara? Impulso, né? Tipo, Aí imagina. você só tirou assim. Eu fui na verdade eu tava na frente, ela veio, eu coloquei a mão, impulso, né, de segurar, mas como é que você vai segurar um negócio de 500 quilos? vai Não que, dá, né? É o Hulk. Aí que vira o Superman na hora. Vai que você Pega aqui assim, pelo humano, né? E aí aí quando ela veio assim, eu só lembro que, cara, não lembro na verdade o que aconteceu, foi um reflexo muito, eu só me lembro de estar no chão. Ele tá no chão E foi segurando fratura a exposta? perna. Deu fratura exposta. Cara, eu, às vezes eu fico Você pensando, chegou a qual que é olhar, a ver sensação assim, de o você, osso fora, assim, Eu vi só a pontinha do osso, porque tipo, o osso saiu e entrou, né? Ele saiu e entrou assim, ficou só a pontinha do osso, assim, parecia. Eu Nossa, não sei se imagina você você- comentou na época que teve um BO que demorou pra chegar a ambulância, como foi? Sim. É porque, assim, chamaram na época o Exalva, né? E o Exalva é Convênio? convênio. E eu não tinha convênio na época. Então, os hospitais públicos, nenhum queria aceitar a ambulância do Exalva. E daí eu fiquei até 1h30, o acidente aconteceu 10 para as 11 da noite. Eu fiquei até 1h30 da manhã dentro da ambulância, no pátio da faculdade. E daí de lá a gente saiu para ir ali onde que as ambulâncias ficam do Exalva, esqueci o nome ali, onde que ficam todas as ambulâncias, né?
né? Quartel-general, Estacionamento. Estacionamento. Mas eu fiquei quieto daí. E daí eu fiquei na ambulância ali até as 4 da manhã, Nossa. tomando morfina de meia em meia hora. Né? O cara vinha. Deve ter sido uma tortura, né? Nossa, mas pra que toda Foi, essa é burocracia, foda. cara? Nossa. É foda. Cara, imagine... Não, duas coisas ali que ele falou que eu fiquei pensando assim, acho que todo mundo imagina. Primeiro foi da parte do açougueiro ali. Cara, vai dizer toda vez que você vai que o cara vai cortar a carne, você fica imaginando o dedo do cara. O no dedo, dedo, né? pá. E é tudo braço. Cara, o bagulho só passa assim, Já era já tua carne lá ainda. E a outra coisa que ele foi, imagine você sofrer um acidente, olhar, por exemplo, a tua perna assim, você vê teu próprio Nossa, osso. mano. Nossa, deve ser um bagulho muito cabuloso. Não, foi engraçado porque, tipo, caiu, né? Fez um estrondo, né? Pá! E daí tinha um professor de educação física da faculdade, escutou, e daí ele entrou no laboratório, eu tava sozinho trabalhando, né? E ele chegou, o que aconteceu? E eu com a perna erguida assim, né? A perna erguida e o pé pra baixo, né? Porque Nossa, tava, quebrou, né? Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, quebrei a perna. Ele, tem certeza? Olha aí, Será que cara. às vezes não é... Não! Nossa, editor também. Editor. Calma. Será que às vezes ele não encaixa? Vai que Nossa, encaixa de cara. novo, né? Não, é pegadinha, tô fazendo pegadinha. Ô, cara, Pegadinha, você cara. cai, daí sai o fanfado, o pânico lá, assim. Mas foi ele quem chamou daí o segurança, foi ele quem me ajudou, foi ele quem deu os primeiros socorros, assim, né? E daí eu fiquei lá na ambulância até 4h30 da manhã e de lá daí conseguiram uma vaga pra mim no Trabalhador, né? E daí no Trabalhador eu fiz a cirurgia e tudo mais, fiquei sexta, sábado e saí no domingo daí. Nossa, perdeu o final de semana. Perdi. Puta que pariu. Mais cara. uns meses O cara ainda. perdeu o final de semana, mano. Nossa, que foda. Mas daí foi com esse acidente que eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Porque eu só trabalhava, o Matheus lembra, né? Tipo, eu trabalhava das 7 da manhã, 7 e pouco da manhã, até as 11 horas da noite, de segunda. Parece a eu e o sábado. Pablo hoje em dia. Pra que viver, né? Pra que vida social, né? Você pode trabalhar. É. E daí eu falei, cara, eu vou fazer alguma parada pra mim, vou começar a pensar em mim, né? Já tinha perdido meus pais e tudo mais, né? Então eu falei, porra, eu vou tipo, Me distrair, né? de repente a vida passa, né? A vida é um sopro, né? E daí você não fez nada que você queria fazer. Exatamente. Você pensa fica assim, só todos os dias, trabalhando. cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô fazendo o que eu quero fazer. Exatamente. É bem isso. Melhor Um dos coisa. motivos pra gente estar fazendo isso aqui também. E foi nessa hora que você viu que isso era a sua vida. Eu percebi que era Isso é sua vida tinha- ou isso é seu maior hobby? É minha vida. É sua Minha vida. Não vejo como um hobby. Eu posso não estar trabalhando e vivendo, me sustentando no meu trabalho como ator, mas eu vivo isso sempre. Sempre estou lendo, sempre estou estudando, sempre estou tentando me aprimorar de alguma forma, sempre estou correndo atrás de algum teste, de algum job, alguma coisa do tipo, para que realmente um dia eu consiga. Porque é difícil, né? É difícil. A carreira artística é muito complicada, ainda mais num país que não dá valor para a cultura, né? É diferente de você se formar em medicina, é diferente de você se formar em algum outro tipo de curso e ter um currículo e ter dezenas de empresas para você entregar o currículo. Não existe isso nas artes cênicas. Você se forma e você tem que correr atrás do trabalho. Você tem que correr atrás dos produtores, você tem que correr atrás de agentes, de agência, você tem que descobrir quem que está produzindo. E é muito concorrido e tem muita gente boa no mercado. Então, é difícil mesmo, né? Publicidade, por exemplo, tem toda a questão de perfil, né? Por exemplo, às vezes querem um perfil De uma pessoa magra, alta e não sei o que lá. ruivo. Ah, agora é ruivo que está saindo. Depois, é loiro. Então, tem essa coisa do perfil. Estereótipo. Mas também tem a questão de você conseguir se encaixar nesse meio, né? Que é muito difícil. No momento que você consegue se encaixar, que você consegue ter um portfólio, as coisas começam a caminhar um pouquinho melhor. Mas é uma área muito difícil, assim, de você conseguir viver e sobreviver. Por conta da gente não ter recursos, não ter ajuda do governo, ainda as pessoas ainda veem a arte como luxo, né? As pessoas não veem a arte como cultura, como algo de... Não dão o valor que precisa dar, né? É diferente dos outros países. Você vai para a Europa, eles valorizam muito o artista, né? O artista é visto como alguém diferenciado. Sim. E aqui não, aqui a gente é No visto como Brasil, vagabundo. sempre. Né? Vagabundo, puta, né? Mas é verdade, é como as pessoas veem. Né? Tipo, a pessoa não quer pagar R$20 para assistir uma peça de teatro, onde ela pode consumir cultura e conseguir, às vezes, né? Poder presenciar
Tem um toda a momento, emoção também. um Exatamente. momento artístico na tua vida, mas prefere gastar às vezes 40, 50, Free 60 Fire. reais. Free Fire hoje em dia eu tô gastando muito dinheiro. Não, Free Fire, assim, tipo, exemplo, né? Mas, por É. exemplo, bebida, muito, assim. Bebida, bebida né? cara, né, mano? Mano, tipo, foi assim, sei lá, Green Valley é o que? 550, mano. Não, tem coisa muito Tem pessoas exagerada. assim, tipo, que junta assim um dia, tipo, digamos, de 2 anos pra conseguir ir numa festa Que vai de durar um dia, uma uma noite, noite, tá sim, ligado? sim. Então, Não, mas se isso satisfaz a pessoa, beleza. É. Né? Mas a pessoa tem que aproveitar outras coisas, né? Viver outras coisas, existem outras coisas, né? E não desvalorizar o trabalho do artista, né? A gente é muito desvalorizado. Né? Quando as pessoas, você fala assim, o que você é? Eu sou artista. Tipo, tá, mas você trabalha com o quê? Tipo, o que você faz pra ganhar vida? E aí? e pra você entrar nessa área, você tem que fazer um curso, assim... Você tem que estudar. Uma invasão aí, piazada. E... Pode fazer tudo. Uma dúvida que eu tenho também, nessa área você tem, tipo, sei lá, curso, formação? Não tem, né? No caso... Tem faculdades de artes cênicas, a FAP, Faculdade de Artes Paraná, tem aonde eu me formei, que é a Senão Academia de Artes Cênicas, né? Tem o curso profissionalizante ali, então você... Foram quantos anos? 2 anos e meio. Ali na Senão é 2 anos e meio, né? Não é uma graduação, é um curso técnico profissionalizante, mas você já sai com o seu DRT, né? Que é o teu registro profissional. Todo ator precisa ter, né? Todo ator, para você poder fazer trabalho profissional, você tem que ter o registro. E- Para trabalhar com dublagem, você tem que ter o É isso que eu ia registro. perguntar também. Com dublagem você também já trabalhou? Não, ainda não. Só... Você pretende? Porque tem Pretendo, voz pra pretendo, isso. Né? Tem voz. Eu pretendo. Eu tenho que fazer um curso na área, né? Porque tem algumas técnicas que precisa aprimorar, né? Então quero fazer um curso voltado só para dublagem. E a mas- dublagem também vem muito da parte das artes cênicas, né? Por Sim. exemplo, não tem que ter alguma coisa de ator? Por exemplo, um diploma ali de artes cênicas? Você ou não? precisa ter o registro. Precisa, Você né? precisa ter o registro de ator. É, Você porque precisa ser querendo ator ou não, formado. tem toda uma atuação ali, Você né? precisa saber interpretar, né? É. Você precisa saber, tipo, o que a pessoa está querendo dizer com aquilo, quais são as intenções, que entonação que você vai usar, em que palavra que você vai dar uma intenção mais forte ou não. Então você tem que saber interpretar, né? Não é chegar lá e decorar o texto e falar como um robô, não. Você tem que dar toda a emoção. Umas coisas na minha cabeça parecia que era assim. Porque, mano, parece tão fácil dublar Parece assim, que o cara você só chega lê- lá só lê e fala assim umas paradas. E também uma dúvida que eu tinha, tá, daí você se formou, no caso daí então pra você ganhar dinheiro nessa área, você, digamos, tem que achar que forma eu posso falar? Um trabalho, uma gravação, não sei. Você tem que correr atrás de Aí no caso produtores. você não encontra algo assim, tipo, digamos, a produtora que vai te contratar em todos os filmes. Ela te contrata só pra aquele? Só pra aquele Pra projeto. aquele. E te paga só pra aquele, e depois que acaba você já não tem mais Aí nada caso pra você fazer. se E você vai atrás de destaque, outro. daí se você se destaca lá, provavelmente vai pra outro, né? Sim, daí é portfólio, daí você começa a pôr os caras lá e fala, pô, aquele cara ali é bom. Aí você começa a ser reconhecido, ser conhecido no meio artístico, né? Aqui, por exemplo, em Curitiba, tá rolando um teste para um longa-metragem que vai ser gravado agora, acho que no começo do ano que vem. E eu me inscrevi lá, vamos ver se vão chamar, se não vão chamar, como que vai acontecer. Né? Mas é bem complicado, porque às vezes a gente não sabe. Porque imagina, tem quantos mil atores existem em Curitiba, né? Só em Curitiba. Se o produtor ou o diretor jogar no Facebook lá, por exemplo, estou fazendo um casting, né? Um teste para o meu filme. Vai ir lá 10 mil pessoas. Cara, ele vai levar 6 meses para testar 10 mil. Né? Esse diretor fez isso. Mas claro, tipo, ele já sabe os perfis, ele já sabe quem que ele vai chamar realmente para fazer o teste. As Já vai pessoas se descartando. inscrevem. É meio como se fosse um currículo, né? Na hora que uma empresa vai tipo, ver um currículo assim, digamos, Exatamente. se eles querem uma pessoa com perfil menos de 24 anos, Exatamente. ali todos que eles vão ver na idade já vão descartando, já que tem mais, né? Exatamente. Até porque senão tipo, demora muito. eles olham também. Por exemplo, eu consigo fazer um personagem, uma pessoa de, sei lá, um rapaz de 25 até, sei lá, 40 e poucos anos, 43, 44. Vamos assim. chutar 18 até 45, né? Ô, louco. Obrigado. Tá demorando bom então na barba. Não, Porque eu tô com 19 e nada. Os jovens de hoje em dia, cara, incrível. Você acha uns caras de 2 metros e 10 com a barba assim no peito, Nossa, já, com 14 Papai anos. Noel. Então também, outra dúvida que eu tinha assim, no caso você já fez filmes e
Ou filmes ainda não chegou a fazer, no caso foi mais teatro, né? Teatro, eu fiz 2 curtas e um projeto piloto, um episódio piloto de uma websérie para os alunos do curso de cinema da FAP, né? Então já tive uma experiência aí com filmagem, né? Com cinema, mas não profissionalmente, teatro profissionalmente, né? Cinema eu tô correndo atrás aí profissionalmente, vamos ver, Deus quiser. No caso, o cinema paga mais que teatro, né? Cara, sim, paga mais. É porque tem todo um... Paga mais e não paga, depende muito, depende do personagem Porque, que você vai fazer. Se for um teatro que é, tipo, muito, assim, famoso, assim, com certeza vão pagar mais, né? Claro. E também se for um filme assim, tipo, muito aleatório, com certeza vai pagar menos, né? Também. Depende do que você for fazer, né? Depende do filme, se ele passou numa Rouanet, se ele passou num projeto de lei, né? Assim como as peças de teatro se passaram em projeto de lei, né? Daí tem os cachês, né? Se é independente, aí já ganha menos, por exemplo, porque, cara, você peça, por exemplo, de teatro independente, você vive da bilheteria, então você precisa que as pessoas vão lá e paguem para assistir. Então, e daí você tem se não pagarem, você não ganha. E como funciona essa Lei Rouanet aí, que causa muita polêmica às vezes, que eu já escutei falar, mas eu não sei muito bem como que é. Cara, é assim, você inscreve seu projeto, abre lá o edital, você inscreve seu projeto, vai ter uma banca avaliadora que vai avaliar o seu projeto. Várias etapas, não é tipo assim, beleza, passou, não, são várias etapas, né? Então, passando em todas as etapas, você está apto a captar, você não ganha o dinheiro, o governo não te dá dinheiro. Como assim, captar? Captar é fazer a captação do dinheiro, você vai pegar uma certidão, então você recebe uma certidão e daí você vai nas empresas pedindo, né, para que elas patrocinem o seu espetáculo, o seu trabalho, né? Só que como que elas vão patrocinar? Como que elas vão te ajudar? Elas vão abater do imposto de renda um valor X. E ao invés de elas pagarem isso no imposto de renda, elas vão estar dando para você, para que você consiga realizar o seu trabalho. Então, o que iria para o imposto de renda, para a empresa que teria que declarar, por exemplo, isso é abatido do imposto de renda dela. Só que, cara, tem muita gente que passa nos editais e não consegue, porque tem muitas empresas que não querem. Porque para a empresa poder fazer isso, abater do imposto de renda dela e poder ajudar você com o seu projeto, ela tem que estar com tudo certinho. Não pode ter nada errado na empresa. Quantas empresas? Ou seja, é muito difícil hoje em dia você fazer um projeto. É totalmente ao contrário do que eu pensei, porque eu achei que era assim, igual você falou lá, cadastrava lá e já tinha o direito. Não. Então você tem que correr atrás ainda, igual a gente correndo atrás de patrocinador. No caso, isso daí é tipo algo para ser profissional. Profissional. Por exemplo, porque se você quiser, você só pega uma câmera ali, grava assim e... Sim, não, faz os vídeos no Mas Insta, o que muda, por exemplo, fazer isso daí e fazer um profissional? O que vai mudar? Dinheiro. Porque se você faz... pequeno detalhe, né? Como que eu posso falar? Você precisa... Qualidade do produto também. Qualidade do produto. Porque, cara, se você tem verba, você consegue comprar material. Isso que é o legal que as pessoas não entendem. Porque, tipo, o nosso projeto, por exemplo, a gente fez um projeto chamado Areia, alguns anos atrás. E o nosso projeto, acho que deu R$76 mil. Bilheteria? Não, a gente conseguiu captar, sim, né? Que é o nosso projeto, a gente tinha feito o orçamento dele em 80 mil e foi para banca e eles tiraram ainda 4 mil lá, foi para 76 mil. Esses 76 mil não vieram do bolso de vocês? Não. Aí a gente pegou a certidão, a gente conseguiu uma empresa de captação, essa empresa de captação conseguiu com uma outra empresa para que abatesse o imposto de renda dessa empresa e esse dinheiro viesse para a gente poder usar no nosso projeto. A gente teve que pagar nós, atores, a gente teve que pagar o diretor, a gente teve que pagar o sonoplasta, a gente teve que pagar o aluguel do teatro, a gente teve que comprar figurino, tecido, a gente teve que comprar madeira para construir cenário, teve que pagar a costureira, a gente teve que comprar material para fazer os adereços. Nossa. Paga um monte de gente. No fim das contas, você que faz o projeto todo, que trabalhou ali às vezes durante 1 ano, 2 anos,
o que você recebe é muito pouco. Se você for diluir isso durante todo esse projeto. A gente conseguiu conceber o Areia em 2016. Foi a primeira vez que ele foi pro palco, em abril de 2016. A gente fez na raça. A gente tirou dinheiro do bolso para fazer. Para daí a gente conseguir colocar ele no edital e passar no edital. Mas a gente fez no bolso. A gente achava madeira na rua para construir o cenário. Igual a gente. Fazer um negócio na raça, igual vocês. Tipo, porque assim, rapaziada, acho que no estralar dele a gente pegou e fez tudo isso, mano. Não, demorou, Cara, foi de. tem um vídeo, eu vou até postar no Insta qualquer dia, o vídeo de como que era aqui, mano. Porque, nossa. Não, na verdade tinha que ser o vídeo, tipo, quando ainda tava com as coisas aqui, mano. Que, tipo, era uma lavanderia. Era uma lavanderia, mano. E, tipo, nossa, a gente demorou, foi suor, foi... E, tipo, às vezes o pessoal acha, assim, que é fácil, né? Não vê, assim, o processo, né? Só vê o resultado, Quem né? vê close não vê corre, né? Exatamente. Exatamente. Uma questão, assim, também que eu pensei, que você falou, assim, a questão de você ser um bom ator ou não. O que diferencia de um ruim pra um bom? Tipo... Porque na minha cabeça, assim, só vem, tipo, um cara chorando, assim, e dando pra ver que é fake, que ele não tá chorando, e um cara chorando assim, não, esse cara tá chorando, dá pra ver que ele tá chorando, tá ligado? Só vem isso na minha cabeça, assim. Cara, é estudo, é técnica e é vivência, é você tá fazendo coisas, Cara, você pode ser um excelente jogador de futebol, se você ficar 1 ano sem jogar, você não vai ter o mesmo rendimento de um cara que é mediano, mas continuou jogando durante aquele 1 ano que você ficou parado. As pessoas nascem com dom? Algumas pessoas sim, mas, cara, é 1% talento e 99% trabalho. Tipo no futebol, por exemplo, o Messi nasceu com o dom. Nasceu com dom, mas ele se esforça. Que ator hoje em dia nasceu com o dom? Cara, tem vários, os grandes, Tarcísio Meira, que faleceu há pouco tempo, Paulo José... Quem que é seu ídolo dos brasileiros? Cara, a Fernanda Montenegro é a... Referência. Ela é referência de todos, assim, não tem como não falar, não tem como falar de teatro, né, de falar de artes cênicas, de interpretação e não falar dela. Ela é a pessoa que, quando você fala em teatro brasileiro, você fala em Fernanda Montenegro. Antônio Fagundes, Tarcísio Meira, Tony Ramos. Né? Então, esses são os... E a forma, assim, de vocês treinar, assim, tipo, literalmente você ensinar algo. Por exemplo, assim, você tá, às vezes, no teu dia a dia, assim, do nada, eu vou ensinar, assim, que esse copo quebrou, assim. A gente faz estudos, né? A gente faz ensaia, a gente Ou faz tem um estudo, momento pra faz você treinar? pesquisa. Cara, tem os momentos, né? A gente Você não vai estar, assim, do nada, assim, nossa, eu vou fingir que eu tô... Faz. Eu tomei um tiro aqui na minha cozinha. Às vezes eu tô lá lavando louça lá, daí eu lembro de uma cena. Nossa, cara, Ó, o gente. posso fazer isso 20 aqui, vezes tá, tarde. não sei o que, daí eu falei, nossa, eu podia chorar nesse momento. Mas você fala também, tipo, junto, assim? Não, eu fico pensando. Só ensinando mesmo. Só ensinando. Mas tem os momentos que eu escrevo, tipo, eu tenho ideias, eu vou lá, eu pego eu tenho um caderno cheio de ideias, escrever ideias de cena, de escrever textos, monólogos, né? Então a gente, é que nem você, por exemplo, que adora futebol, o Matheus, fascinado por futebol. É o tempo todo pensando em futebol. É o tempo todo vendo, o Santos ganhou, o Santos perdeu, tal time, não sei o quê. É o tempo todo ali, é a mesma coisa. Quando você ama fazer uma parada, você não consegue deixar de pensar naquilo. Às vezes eu tô assistindo um filme e falo, caralho, como que ele faz? Nossa, olha a técnica do cara, olha não sei o quê. Eu faria diferente. Exatamente como a gente, quando tá vendo futebol, vem assim, tipo, os caras, nossa, esse cara joga muito. Você, por exemplo, assistindo um filme e diz, nossa, esse cara... Você, por exemplo, você tem uma visão totalmente diferente, eu acho, né? Uma visão totalmente diferente quando você assiste um filme, por exemplo. Você já repara tudo nos detalhes, já a gente vê e passa despercebido mesmo. Sim. É como você, jogador, você assiste um futebol, um jogo de futebol, você vê táticas, você vê construções de jogadas que a gente que não é do meio, a gente não percebe, a gente só vê o cara ali, a gente vê, tá acontecendo, mas você já vê um 3-5-2, um 4-4-2. Já pensa no cara do banco pra entrar. Eu só vou me ligar, tipo, quando o comentarista fala, agora eles estão num 3-5-2, eu falo, pô, mas como? Daí você começa a ver os carinhos. 3-5-2 mesmo, que caralho. Então, tipo, essa teoria da tática do futebol é a mesma coisa quando você gosta, tipo, tem uma tática que o cara usa ali assim, né? Técnica, que é uma tática, uma técnica. Praticamente. Mas aí... É porque você consome muito aquilo, né? Exatamente. E você acaba... Você não pensa em outra coisa. Você vê aquilo ali, você já repara em outras coisas que quem não é do meio, né?
A gente fala, né, que quando você começa a fazer teatro, você nunca mais assiste teatro. Porque você não consegue parar para assistir, porque você vê uma luz mudando, você já olha e fala, pô, aquela luz mudou. Aí você já vê se um ator tá dando trucão, você fala, aquele ali tá dando trucão. Que é isso? Truque é quando, tipo... truque. Quando o ator... Tipo, é que nem um jogador de futebol que cava uma falta, sabe? Você fala, pô, peguei você. Qual que é um trucão muito tipo usado? assim, se o cara pegou assim e fez alguma cagada... improvisou, né? ou deu uma improvisada, a gente percebe, o cara improvisou. Acontece muito Você aqui, percebe. inclusive. Eu faço umas cagadas, eu dou umas enroladas. Mas improvisado. Agora há pouco, né? Mas a gente vê improvisando, a gente vê, às vezes ficou um buraco na cena, e daí você fala, pô, ficou um buraco, não era isso. Porque a gente percebe, a gente que faz, a gente percebe. A plateia não, a plateia pensa que é aquilo, porque a gente fala, a gente não entrega pra plateia se a gente errou ou não. Porque a plateia não conhece o espetáculo. Sim, né? A não ser que você assista 2 vezes o meu espetáculo. Mas daí, Mas daí tem que reparar muito. E se fazer uma pauta assim, ali certinho, chega na hora assim, muda tudo, assim, tipo, você tira de você e o negócio fica da hora. Não Ou, pode, tipo, é muito difícil, não pode, não sei. Pode, hoje em dia. Mas aí depois tem vão ficar de vários cara, assim, estudos. vão ficar de cara por ter mudado, mas tipo, não, ficou da hora, aí sim. O cara que escreve lá, o cara Pode. fica de cara. Não, pode, a gente fala, a gente faz improvisação, faz caco, né? Na comédia tem muito disso, né? Que a gente chama de caco, né? Que daí eu tenho o texto, mas o cara tá enfiando um monte de outras piadas no meio daquele texto, né? E a parte técnica que fica a ponta da cara, né? Porque às vezes tem uma mudança de luz na fala do cara e daí o cara fica colocando um monte de caco, daí você não sabe se é pra mudar a luz ou não é, se é pra mudar a sonoplastia ou não é. Vocês fazem sinais assim pra produção mudar alguma coisa? Tipo, assim, alguma coisa aumenta a errada. luz? Não? Não, quando a gente está na cabine, eu como professor, diretor, quando eu estou na cabine, eu junto com o operador de luz, o iluminador ali, eu falo, né, tipo, agora vai aumentando, tá bom, diminui. Mas é tudo feito um trabalho antes, né, tipo, a gente grava a luz, então a gente sabe já que naquele momento é aquela intensidade. Mas às vezes, sei lá, o ator ficou fora, a gente trabalha com crianças, então às vezes a criança ficou fora da luz. E daí a gente precisa iluminar a criança, porque ela precisa aparecer. Então a gente fala, levanta uma geral, levanta o tal corredor. Né? A gente vai conversando ali, né? Então na cabine se conversa, na cabine sim, mas a gente quando está no palco, não. Quando a gente tá no palco, a gente não pode, tipo, levanta a luz aí. Não, mas a não ser que seja proposta, não, né? disfarçadamente, tipo assim, faz assim, tipo, Então, tipo, na hora que você tá falando assim, daí tipo, você começa assim, tipo, quer dizer que ela, Cleide, me deu um beijo, daí o cara assim, deu um beijo, daí pra entender que tá pra comentar o bagulho. Sim. E uma coisa também que eu pensei, alguma vez já, tipo, no meio do teatro, assim, sei lá, a pessoa falou, nossa, eu tô muito nervoso, e, sei lá, para, assim, no meio do teatro, Minha cara, e vai embora. Eu também, porque se fosse eu, mano, Vou embora do podcast. do nada, assim, tipo, cara, se eu tivesse muito nervoso, ia cagar, assim, ia sair o bagulho. Imagina, entendeu? cara, o cara, sei lá, ele fala a palavra errada, assim, ele sai Já correndo. aconteceu isso? Comigo não. Mas já viu alguma vez? Não, com você. Ouvi Nossa, mas histórias, isso quebra, histórias. quebra, assim, acabou o teatro. Sim, cara. Se a pessoa do nada, assim, parou, O cara chega meio assim, mano, tipo, pega e foca a luz assim na pessoa, igual em filme, sabe? Daí, tá ligado? A pessoa assim, fica muito nervosa, olha assim, a plateia assim e vai embora somente, tá ligado? Nossa. Eu tive uma aluna que chorou no palco e saiu de cena. Nossa. Mas ela era pequenininha e tudo mais, né, cara? Eu tava lá operando luz e som ao mesmo tempo na cabine, eu só ouvi o choro dela. Eu levantei a cabeça assim, só vi ela saindo. E o pessoal nem sabia, às vezes nem sabia que era da... Não, a plateia percebeu, né? Tipo, Vai que, Eu né? falo, nossa. Vai que ela chora e o bagulho e deu certo mesmo. Uma criança ainda, o pessoal ainda passa um pano, né? Mas, pô, sim. Não, mas daí eu tinha colocado a dona da escola vestida de fada lá atrás na coxia. Que eu falei pra ela, qualquer coisa você entra e ajuda as crianças. E daí ela entrou em cena e ajudou, e daí foi dando ajuda pras crianças lá e tudo mais, as coisas aconteceram. Quando eu trabalho com criança muito pequenininha, a gente sempre tem alguém lá, tipo, junto. Com Eu acho texto que também, na às vezes, a mão, plateia pra- vai entender, né? Se acontecer alguma Entende, coisa, porque claro, é claro, criança, né? Não tem entende. como você julgar. Não, Que vai nem fazer quando a gente ia um assistir papel. lá a apresentação do Bradesco lá, do final de ano, que daí, sabe lá que tem lá no centro? Falar assim, Aí as crianças estavam tudo fazendo lá as dancinhas e tinha umas assim muito aleatórias, assim, olhando assim para as pessoas não, ali que nem embaixo. os caras lá Assim. tá fazendo errado. Aí pegava o balão assim, explodia o balão assim, Aham. as crianças assim, muito aleatórias. A Pior que pessoa isso é vai muito da entender, hora, né, sim, cara? claro.
Palácio Avenida é da hora também. E nesse curso, posso dizer curso que você fez? Uhum. O que foi mais difícil pra você? E como que era, assim, tipo assim, você tinha que ficar treinando, estudava, tipo, tem a parte teórica, a parte prática, igual, tipo, os cursos normais. Sim, sim. Lá o curso que eu fiz ele é mais prático, né? Mas a gente tem bastante teoria, a gente tem muita teoria, né? Mas a gente sempre ia pra cena, a gente sempre ia trabalhar a teoria na prática. Mas tem vários módulos, né? Então tem o primeiro, segundo, terceiro, eram 5 módulos, né? O primeiro módulo foi um tema livre, o segundo módulo era o teatro infantil, daí o terceiro módulo é o teatro de época, quarto contemporâneo e o quinto musical. E daí é dividido de acordo com o módulo que você E tem tá. muita gente que faz esses cursos? Tem. Por exemplo, no que você estava, muita gente fazia junto. É que nem faculdade, começa uma galera e vai, cada semestre vai ficando, né? Vai ficando gente para trás. Que nem faculdade, tem turma que começa com 40 e daqueles 40, 4 se formam. Né? A minha turma começou com 8, se eu não me engano, formou 5 ou 6. Tá bom. Não, mas teve turma que tipo, começou 10, 12, formou 4, sabe? Que daí as pessoas também vão indo para outras turmas, alguém tranca, questão financeira, questão pessoal, daí volta no outro semestre, né? Mas tem bastante gente que faz. Na hora que você entrou nesse curso, você já tinha certeza que era isso que você queria ou você descobriu também durante o curso? Ou você descobriu lá na tua época lá que você estava nem te ouvindo ali? Ou quando você quebrou. Ou quando você quebrou a perna. Eu sempre, né, quando eu descobri o teatro em Teovina, foi uma coisa que eu falava, porra, cara, eu queria fazer isso, né, da minha vida, mas a vida me levou para outros lugares, né, e a gente, quando não é herdeiro de nada, a gente tem que remar a favor da maré, né, a maré tá me levando para lá, vamos remar para lá. Só que em algum momento você tem que tomar as rédeas da tua vida, né, e daí quando eu sofri o acidente, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Vou fazer um curso de teatro, sempre gostei disso, vou fazer, porque amanhã ou depois eu morro, e daí? Né? Sendo bem dramático, né? Ficou só trabalhando? Né? E daí eu fui mandado embora, daí eu voltei a trabalhar, porque eu fiquei 6, 7 meses, 8 meses afastado por conta da perna, voltei a trabalhar nas 2 empresas, aí fui mandado embora da empresa lá de Pinhais, e no primeiro dia que eu fui mandado embora, que eu cheguei na faculdade para trabalhar, eu abri o computador, pesquisei, curso de teatro, e daí apareceu a Cena 1 para mim, que é a escola onde eu me formei. E daí ela era o primeiro semestre do curso técnico profissionalizante deles lá. Eles estavam implementando esse curso lá ainda. E daí eu fui, fiz o teste, passei no teste, porque tem um teste seletivo que você faz, né? Não é tipo só se inscrever e fazer. Tem um teste seletivo que você faz. E paga também, no caso? É pago. Onde que tava? Eu tava falando que eu fiz o teste, daí você Seletivo perguntou se deve tinha ser que pagar. Sim, o curso é pago. Posso continuar? Pode. Achei que você ia continuar daí já. Não, então, daí e é pago, o curso é pago, né? Sim. A FAP, ela é uma faculdade, ali é um curso técnico, né? São ideias diferentes, né? Uma é uma graduação, a outra é um curso técnico. Mas é tão bom quanto, né? E daí eu passei no teste, fiz lá, né, o teste seletivo, fiz os meus 2 anos e meio. Eu trabalhei dentro da escola, porque na época existia um plano de bolsa, trabalho, né? Sim. Então eu era bolsista do cenário, eu cuidava do cenário, do acervo, né? E ajudava nas montagens e tudo mais, para poder pagar o curso. Né? Então eu trabalhava em troca de poder fazer o curso. Então eu trabalhava das 9 até o meio-dia, 1h da tarde lá. E daí das 2 às 5 eu fazia o curso, e daí às 5 e pouco eu entrava na faculdade e até às 11 horas da noite trabalhando. Caramba, puxado. Né? Rotina. Mas é massa, é tipo, cara, nada bem fácil, né? Nada Sim, bem fácil. exatamente. Hoje em dia você é professor, né? Hoje No eu sou caso. professor na mesma escola que eu me formei. Qual que foi a tua... Você lida com criança, né? Lido. Qual a tua, por exemplo, a tua maior dificuldade? Eu imagino que a criança, né, não vai chegar lá sabendo já, assim, então... Algumas? Algumas já, Mas deve ser muito da hora também, por exemplo, o fato de uma criança já desde cedo querer isso, né? Sim. Algumas crianças entram por conta da timidez, né? O pai leva por conta da timidez. Então, para trabalhar isso, algumas crianças têm alguma dificuldade de socialização, então leva para trabalhar isso. Eu nunca tinha pensado por essa parte, que essa área podia... Liberta trabalhar muito, isso, né, mano?
total. Liberta muito. Caramba, eu nunca tinha pensado por essa área. Mas Tanto. também tem criança que chega lá que quer isso. Tem criança que chega lá porque quer, realmente. Tem E aquela criança assim que quer. você olha assim que tem um talento assim, você já pensa, puta cara, essa aí vai dar boa, hein? Sim, não, tem várias. Promessa. Tem várias. Aí você já investe naquela ou você investe nas que estão precisando? Não, a gente Em todo trabalha mundo, todos né? por igual. Exatamente. A gente não tem, não seleciona, tipo, essa daqui eu vou dar o melhor papel porque ela é mais desenvolvida Sim, sim. ou não. Eu trabalho muito desafio. Então, se você tem uma dificuldade, porque até quem é... A gente nunca é bom o suficiente que a gente não tenha nada para aprender. Sim. Então, a gente sempre olha o aluno e vê como que eu posso desafiar aquele aluno para que ele se desenvolva. Porque você só consegue desenvolver e evoluir sendo desafiado. Se você trabalhar dentro da sua zona de conforto, beleza, você faz, mas você não evolui. Em algum momento, aquela pessoa que está sempre sendo da zona de conforto, ela vai estar sempre em evolução. Em algum momento ela vai te ultrapassar e vai ir para frente. Então a gente, como professor, a gente tem que estar sempre instigando o aluno, sempre estar dando desafios para eles. Às vezes o desafio para um aluno é pegar um papel menor. Às vezes o desafio para um aluno é pegar um papel maior. Às vezes falar mais, às vezes falar menos. Essa daí era uma questão também que eu estava em dúvida, que é como que é decidido quem que faz o papel principal e os demais papéis, como é decidido? Sorteado ou você escolhe? Eu escolho de acordo com o desafio que eu quero dar para aquele aluno. Então tem aluno que eu dou o papel principal, mas não porque ele é o melhor, mas porque dentro daquele personagem que ela vai fazer, ela tem que trabalhar determinadas coisas nas quais ela tem dificuldade. Então, às vezes ela tem dificuldade em decorar texto, então eu vou dar um pouco mais de texto para ela, para forçar ela um pouco mais. Às vezes ela precisa trabalhar a questão de percepção espacial, então eu vou dar um personagem, às vezes é o personagem que todo mundo quer, mas justamente aquele é o que vai trabalhar essa percepção espacial na criança. Né? A criança saber que, tipo, se eu der um passo para cá, eu vou bater aqui, porque às vezes tem gente que não sabe o que é direita e esquerda, tem gente que não tem essa... A gente chama de pessoa atrapalhada, pessoa que tromba nas coisas, que chuta. Sim, mas é falta de percepção espacial, de você não... Você sabe que a cadeira está ali, mas quando você chega perto dela, você acaba batendo nela. Nesse caso eu já entendi de outra forma. Eu achei tipo que percepção espacial, que você disse, né? Eu achei tipo que era, no caso, a criança entrar, tipo, digamos que o teatro seja voltado na época de 1400. Ah, não. Ela entrar assim, tipo, num personagem dessa época, por exemplo, assim, não vai, sei lá, falar gíria assim, daí piada boa, com um personagem de 1400, né? No caso, isso daí já é outra coisa também. É outra coisa. Isso a gente faz um estudo de texto daí, né? A gente faz análise do texto, estudo de texto, a gente chama de estudo de trabalho de mesa, estudo de mesa, né? Que é sentar com as crianças com o texto e conversar sobre o texto e ler o texto. Ah, que palavra que é essa? Por que eles estão dizendo isso? Né? Semestre passado eu fiz uma peça com as crianças que tinha um linguajar, um vocabulário bem rebuscado, né? Dei-vos-ia, dizer-vos, Nossa, caramba, queirei tipo a Bíblia. ia, É Bíblia, né? levar-vos-ei. Dar-vos-ai, ser-vos-ei. Tipo... Dar-vos-ai, ser-vos-ei. Daí você teve que domesticar a criança. Trazer ela pro nosso mundo, porque essa linguagem aí. Não, mas é verdade, cara. Não, a gente trabalha para que a criança tenha um entendimento. Claro, palavras muito difíceis, a gente vai lá e pesquisa os sinônimos e como que a gente pode trocar aquela palavra para que caiba na boca da criança. Mas também era o desafio para as crianças conhecer aquele lugar, conhecer aquelas palavras, fazer um personagem de época que tem toda uma postura diferente. Personagens de época que o homem pegava na mão da mulher e beijava a mão da mulher, né? Não beijava no rosto. Totalmente diferente. Não que não seja hoje em dia, eu ainda sou hoje em dia assim, quando eu cumprimento. Enfim, continuando. Coloca um pano pra mulher passar. Essa questão em que você falou de, no caso, ela tem que entrar no personagem. Né? Tem que entrar no personagem. No caso da época. Assim, tipo... Em tudo. Todo personagem diferente de época, diferente. A gente faz um estudo do espetáculo, faz um estudo da personagem, para entender quem é aquela personagem. Sim. Porque não tem como... Tá no texto, né? Ou tá na construção, se for um trabalho autoral, tá na própria construção da companhia, de repente. Mas se é um texto pronto, no texto está dizendo ali. No subtexto, né? A gente chama de subtexto, que é o que está por trás do texto. Né? Quem que é aquela pessoa, né? Daí a gente consegue fazer uma análise psicológica. Numa folha tem a fala, na de trás tem o que a pessoa... A interpretação, né? Não, por trás do texto é o que não está escrito. Oculto. Mas o que está oculto. O que está
nas entrelinhas, o que, Que tá você ali, que você entende, precisa né? saber que que não você está precisa escrito ali. descobrir. Que você precisa descobrir. O que você precisa descobrir não está escrito ali. Não você está precisa escrito, você descobrir. precisa descobrir. Porque, por exemplo, assim, digamos, duas questões, na verdade, que existem, digamos, não sei como que eu posso denominar isso, mas, tipo, existem teatros, sei lá, trabalhos que já são feitos, as pessoas só pegam pra fazer, mas tem como também você criar o teu próprio, não tem? Ou você Sim. sempre é só criados já? Sim. Não, você pega um texto, sei lá, de Shakespeare. Mas, né? por exemplo, então, digamos, você pegou um texto que já existe. No caso, em 2 trabalhos foram feitos. Tipo, o papel pode ser levado de 2 formas diferentes, né? Porque cada pessoa tem o seu jeito de Exatamente. entender o que era aquela pessoa, né? Você pode ter. Exatamente. Por isso que nenhum teatro é o mesmo, né? Sempre vai ser Exatamente. diferente, né? Mesmo que seja o mesmo enredo, vai ser diferente, né? Você tenta levar, por exemplo, você quer fazer uma peça de época fiel, né? Realista, dentro do que realmente era. Né? Então você vai fazer todo um estudo para que aquilo seja feito da melhor maneira possível dentro daquilo que você quer conceber. Mas você pode pegar uma peça de época e trazer ela para o contemporâneo, né? Para os dias atuais. Né? Se eu não me engano, Romeu e Julieta, tem um filme que tem o Leonardo DiCaprio também, que faz parte do filme, que acho que é Romeu Tem que Morrer. Eles pegaram Romeu e Julieta e trouxeram para a época. Os caras são gangues rivais com tiro, com arma e tudo mais. E Romeu e Julieta foi feito uma peça onde os caras lutavam com espadas, né? Cortejavam as jovens, elas ficavam lá em cima, você ficava declamando todo o seu texto, a luz do luar e tudo mais. E aqui, nesse Romeu Tem que Morrer, é completamente diferente. Trouxeram para o contemporâneo, para os dias atuais. Exatamente. Então você pode fazer uma peça de época e adaptar. Você pode trazer para o contemporâneo, você pode pegar um drama e transformar numa comédia. Mas daí vai da sua proposta, o que você quer fazer com aquilo. Né? Você chegou a escrever alguma peça? Sim, eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto de escrever. Então, quando eu dava aula em São José dos Pinhais, dos 6 espetáculos que a gente montou lá com as crianças, 4 fui eu que escrevi. Caramba. Tem que ser uma pessoa Mas daí muito saiu do papel, criatividade, foi né? feito mesmo. Saiu do papel. Foi, a foi gente feito. apresentou no palco, a gente apresentou no Sesc. O Sesc. No Sesc. Fiz história no Sesc, ganhei altas medalhas. É. Que mesmo que você perdesse, você ganhava uma medalha. Mas eu ganhei. Honra ao mérito. Honra ao mérito. No caso, uma coisa também que eu queria perguntar digamos, você com certeza algum dia vai, né, entrar de cabeça nesse rumo aí de filmes também, né? Sim. Qual gênero de filme você gostaria mais de fazer? Assim, cara, se eu fosse ator, eu queria fazer um filme de terror, cara. Porque parece ser muito da hora você estar num filme de terror. Apesar de ser tudo diferente, né? Porque, digamos, às vezes só o cenário, você vê ali que é todo no estúdio, mas deve ser muito da hora você fazer um filme de terror. Qual gênero você gostaria mais? Cara, eu sou muito dramático, então eu gostaria de fazer drama. Né? Drama. Eu gosto do drama, né? Mas eu gosto de comédia, eu gosto de tudo. Tipo, na verdade, cara, eu não tenho muito o que escolher, assim. Mas E um filme que você gostaria de ter sido aquele ator que fez? Não pelas pessoas que estavam no filme, mas tipo, pelo filme que ficou muito da hora, tá ligado? Ou também por você acha que você encaixaria perfeitamente sim, naquele nossa, personagem? eu seria melhor que aquele cara. Não. Mas Cara, o filme assim que você achou da hora. Com toda a Cara, emoção. Fragmentado é um filme puta foda. O ator é incrível, que por sinal eu esqueci o nome dele agora. Mas o cara é sensacional, assistam. O que ele Sim, faz? Cara, é um personagem que ele tem várias personalidades. E as personalidades tomam conta dele, né? Ele se perde nas personalidades. Já ouviram falar que tem pessoas que têm Dupla personalidade. Pode ser que eu tenha Esse- visto esse filme já, mas fale Então, mais. Eu conheço um amigo meu que tem dupla personalidade também. Que então. ele depois vira outro dele mesmo, assim. Exatamente. Por exemplo, você tem um amigo que se chama TJ e daí tem um outro TJ, que na verdade vem quando ele bebe. Ah, mas então. é uma outra Mas personalidade. no caso ele não vem mais que acabou essa história. Não, somente Então, que tá falou de dominado, beber. tá Somente que falou de É, beber. acabou. Mas Vai, não- continue sobre o filme fragmentado. Mas esse personagem, ele tem, se eu não me engano, 23 personalidades. Nossa. Caramba! E no filme eles só mostram 4 ou 5, não mostram todas. Mas a história, o ator, É baseado ele em construiu. fatais? Não, mas existe. mas o filme. O quê? Existem Pessoas pessoas com assim? várias? Sim. Como que sim. será uma pessoa assim, não? Tem dupla personalidade pra ser mais fácil, assim. Como que o cara do nada vira Do nada você vira uma roqueiro, outra pessoa. daí funkeiro? É. Ou então questão Você de tem humor uma- também. Não, humor daí seria uma pessoa bipolar, Bipolaridade. né? Que eu conheço Bipolaridade. muito. Também. Personalidade é quando você realmente acredita ser uma outra pessoa, né?
Esse cara, por exemplo, no filme, ele era uma criança, ele era uma mulher, ele era um artista, e ele era um outro cara lá que era bem essas pessoas que maquinam as coisas, que era o que meio que dominava. Essa personalidade desse cara que era o dominante, o que maquinava as coisas, e a mulher era tipo um vilão. E a mulher, eles eram eles que dominavam praticamente todas as outras personalidades, inclusive a personalidade do cara mesmo, ele mesmo, né? Tanto que tem uma parte do filme que ele acorda, ele aparece a personalidade dele, e ele acha que há um mês Isso não é o que a atrás. pessoa controla, tipo, digamos, isso existe na vida real. Existe na vida real. Caramba, isso existe na vida real. Assim E como não é o ele que você controla. Não, você não controla. Caramba, e você não. E tipo, esse seria um papel que você gostaria de fazer. Sim. E você não acha que seria um papel tipo, dos mais difíceis, assim? Claro. Porque Porque aí que tá, né? Desafio, tá né? nisso, né? Que da hora, cara. E tipo filmes assim, conhecidos, digamos, sei lá, Need for Speed, assim. Você acharia da hora fazer assim? Do nada. Vai que... Não, Tira o Renato lá. seria da hora. Seria. O Toreto aqui, o Renato, seu Inclusive eu tenho uma pergunta pra você, fugindo totalmente do assunto agora, mas que ele falou de Need for Speed. O que foi aquele dia lá, que inclusive o Pablo tava junto, que você cantou pneu na frente da casa do cara ali, daí saiu fora? Ah, o cara, ele tava no carro, o Pablo também? Ah, tava, o Pablo tava. Tava eu, você, o Pablo e minha mãe. Caralho. Ah, não sei, o cara começou a brigar com nós lá, Nossa. ele começou a brigar com a mulher dele, daí veio brigar com nós. Mas você tava porque eu fui passando? cantar Não, a gente tava na esquina lá. Ah, A gente do tava na Johnny, esquina. né? Era, do Johnny ali. E daí ele começou a brigar com a esposa dele e daí veio brigar com Não, ele derrapou, tipo, mó debochado, cara. Ele começou a derrapar o carro sem cantar pneu, daí saiu fora assim, daí o cara. Mano, não sei o quê. Caralho. Uma treta incrível. Não, da hora, filho. Não, Da hora. incrível. É assim mesmo, tem que ser, ele. cara. Fazia firma, sabe? Então. Eu queria saber também. Não, vamos agora falar da Não, vila. perguntar tudo, filho. Perguntar tudo. Qual é o cara que você mais considera aqui na vila? Ou que você mais considerou que teve mais convivência assim com você? Porra, mas Quanto tempo você ficou aqui na vila morando? Ah, se você quiser fazer um top 3 aí, você que sabe. Me coloca numa situação difícil, né? Tem que selecionar as amizades, é foda. Não, né? então vamos falar pessoas aí que ficou marcado. Cara, tem todos os piá com quem daqui da vila, cara. Eu vim pra vila com 16 anos, né? Meus pais se separaram em janeiro então- de 2001, então eu fiquei dos 16 até meus 2015. até meus 30 anos aqui. Eu fiquei 14 anos aqui na vila. Vamos, tipo, então entrar nesse assunto que eu queria entrar, só não saber que horas que a gente ia entrar, da tua infância, né? Porque todas as pessoas que vai entrevistar vai ter que ter infância e história. E daí, na hora que a gente for ler as perguntas, a gente volta aí no assunto da parte de ator. Então, você nasceu onde? Eu nasci em Curitiba. Em Curitiba mesmo? Curitiba mesmo. E cresceu aqui, no caso, não aqui na vila, mas com No 16 Parigô. anos você veio pra vila. No Parigô de Não, Souza. aqui do Sempre lado. foi aqui na vila? É, eu estudava aqui na vila. No Etelvina? É, Nos primórdios de Etelvina. Nos primórdios da A maioria do Etelvina. pessoal que deve estar assistindo hoje em dia deve estudar na Etelvina. A maioria, cara. Verdade. Nossa, Ah, virou é, militar tesão. agora, você viu, né? Ué, tá. virou militar. Morreu pra todo mundo que tá estudando lá. Morreu. Hino nacional todo dia. Cara, mas na minha época era foda. Na minha época era foda. Tinha assim, já o mesmo. Zé. Não vamos entrar nessa assunto de novo. Ah, sempre teve, né? É, cara? mas- Não, sempre teve, mas, cara, tipo, teve arma, teve os caras Caralho, lá pra desde essa dentro. Mais pesado ainda, né? Nossa, Isso que não tinha muro ainda, né? Pô, a pesquisa, o Garça, o Garça passou até no linha direta. Sério, o que Pô. deu ali? Pesquisa, não vou entrar nessa Deixa que é, pesquisa. né? Pesquisa. Não, você não vai que alguém bate na porta. É, Mas é tipo, aqui sempre foi quebrado, né? Ao longo do tempo foi melhorando, assim, bastante, perto do que era. Eu não sei como que tá hoje, eu agora. acho. É, Não, tá de boa. tranquilo. Mas sempre foi, tipo, cara, é vila, né, velho? É periferia, tipo, aos poucos vai melhorando, né? A ideia é essa, né? Aos poucos melhorando. Na verdade, quem vai melhorando a vila são vocês, né? Quem vai ficando os jovens, né? Que vão crescendo, que vão melhorando a vila. Ou se no podcast estourar, nós vamos deixar maior legado aqui. Vamos deixar maior legado. Vai ser o primeiro podcast da vila. Exatamente. Na verdade, acho que a gente deve ser um dos únicos. Na verdade, deve na ser o vila único. aqui não tem é o outro, único, acho. certeza. Uma coisa também que eu queria te perguntar em relação a, no caso do estudo, como que você era na escola? Cara, eu sempre fui bom aluno, velho. Tipo assim, você era aquele aluno que sentava lá na frente assim, só vendo a aula, ou você era do fundão? Ou você era aquele que assistia a aula, terminou a lição e vamos Conversar. meter Não, marcha? eu sempre fui CDF.
Sempre fui CDF. Nossa, eu tinha até me esquecido desse termo CDF, cara. CDF. De tanto tempo que eu não... Nerd. Cringe. Sou cringe. Não, Cringe, isso aí é da atual. a palavra cringe é muito cringe, mano. Sim, cringe demais. Mas eu fui muito, muito bom aluno até Até os 2 3 anos. anos. Até a separação dos meus pais eu fui muito bom aluno. Depois, cara, é foda, né? Mas, tipo, depois eu vim pra cá, minha vida mudou, né? Conheci outras pessoas, minha personalidade mudou, eu era uma pessoa muito mais quieta, eu me tornei uma pessoa mais falante. Quem diria, né? Você sendo uma pessoa quieta foi pro lado de teatro, né? Sim. Mas tem muito artista que é tímido. Tem muito artista. A gente tem uma falsa ideia de que para você ser ator você tem que ser uma pessoa extrovertida. Ajuda demais, claro. Sim. Mas para você ser ator você não precisa realmente ser uma pessoa extrovertida. Tem muitos atores e eu tenho muitos amigos bons atores que são tímidos. No clima ali do que você está fazendo. É estudar. Que nem tipo aqui. O pessoal acha assim que é tipo a coisa mais difícil que tem assim você vir aqui gravar, perguntar, sabe? Mas assim, tipo, eu pelo menos e o Matheus também, tipo, eu só me sinto como se eu estivesse conversando com você sem uma câmera, sabe? Sim, tipo, você vai falando as coisas assim, eu vou falando o que me deixa com dúvida. Porque, tipo assim, se você levar como se fosse um robô, sei lá, você vai, tipo, sei lá, tentar criar uma pauta, você vai travar e não vai ser, tipo, um negócio fluido. Sim. Por exemplo, assim, eu ouço o que você tá falando, vou criando as dúvidas, que eu imagino que o pessoal tá também criando dúvidas lá em casa, né? Na casa deles, no caso. Todo mundo na tua casa? Enfim, ainda te ouvindo nessa época que você era... até os oitava série, até... Você era muito zoado ou você era assim, aquele cara assim que não, ninguém me zoou, Os caras faziam bullying? Sempre tem bullying, na verdade. Não, sofri bullying, eu era gordinho. Puta que pariu. Foda. Sabe que eu sei passei, como é. mentira. Eu era CDF, o pessoal me zoava. Mas, cara, eu tive muita sorte, assim, porque eu tive muitas pessoas que eram fodas, assim, na escola e que... Era teu amigo. Que eram meus amigos. Cara, a tática que eu usava, porque eu também era assim, aí eu pensava, não, eu vou ser o amigo do cara mais brabo, porque não vou me zoar, né, caralho? Mas assim, nem sabia quem era. Os caras eram... E na real, os caras eram meus amigos porque eles eram... Por ser teu amigo, né? Tipo, ninguém... Claro, eu ajudava os caras, tipo, sempre ajudei. Os caras, pô, Renato, tô com dúvida. Eu saía, atravessava a sala, ia lá no mesa do cara ajudar o cara, tá ligado? Mas, tipo, não existia essa, pô, eu te ajudo, você me ajuda, tipo, não, porque hoje em dia, quer dizer, pelo menos na época que eu tava estudando, era só, tipo, um chegava assim com o trabalho feito, era em grupo. Não. Aí o cara só colocava o nome aqui, assim, ó. Verdade. Aí os caras falavam assim, você coloca teu nome, deixa você colocar teu nome, você me dá 5. Era assim, só a amizade ali não tinha interesse no teu caso, né? Sem interesse. Sem interesse. Porque, tipo, até a gente falava, tipo, pô, você precisa saber, cara, e, tipo, e se no outro ano, como é que vai ser? Então, tipo... Os caras estudavam também, e eu era uma pessoa inteligente, eu tive uma infância que eu fui muito preso dentro de casa, né? Então eu não saía pra rua, né? Muito diferente da infância do Matheus, que né, desde pequenininho... Na verdade não ficava em casa, só vivia na rua. Só vivia na rua. Já levava Muito bom. Verdade. E nessa época eu já... Nossa, uma dúvida agora, nessa época eu já tinha tia da esfirra? Quando nesses primórdios da esfirra? Não tinha esfirra, era só o lanche o prato de comida que eles davam. E tinha a nessa banquinha época na frente ali do a Neide, no caso. Nossa, um salve pra Neide, cara. Nossa, a Neide... Ela tá assistindo, com certeza. Com certeza tá assistindo. Tá ali. Gastei muito dinheiro com a Neide. Era a Neide ainda? Cara, não lembro se era a Neide, cara. Mas sabe quem é a Neide? Sei. Porque às vezes tá falando a Neide, Não sei, na verdade, não sei. Eu acho que sei, desculpa, Neide, mas não sei. Eu acho que sei. E nessa época aí, os pratos de comida já era... Porque agora, esses últimos dias, tava ficando gourmet, né, o bagulho? Às vezes, tipo, vinha carne de panela com feijão e salada. E Pablo que era bom, agrião, né? assim. Porra. Às vezes vinha aquele tiquinitos que se fala, né? Aquelas paradinhas de frango, assim, que daí você pegava, colocava uma mão, assim, daí virava, assim, colocava outra pra tia colocar as duas. Nossa. Fingia que era 2 pessoas, assim. Cara, teve... verdade, também trocou uma fome. E teve uma época também... Cadê o Habib's? Cadê o Habib's? Eles davam umas bolachinhas assim, cara, mas era muito dura aquela bolachinha. E parecia um disco mesmo. Os caras atacavam assim a bolachinha assim, dava a volta na escola. Nossa, assim. os caras eram... Cara, uma vez... Eu me lembrei dessa história, agora eu vou contar. Uma vez eu tava assim com um amigo meu, e os caras atacaram a bolacha assim, tipo, ali no teu vídeo ele faz um L, né? Assim, os caras atacaram daqui. A bolacha fez esse L, assim, ó. Nós tava aqui. E veio na cabeça, na testa, cara. O Pia assim quase desviou pra bater em mim, mas bateu na testa dele. Não, cara, a bolacha fez, não dava nem pra saber quem que era, porque o bagulho tava pra lá do muro.
Cara, mas é muito da hora. As bolachas tacavam assim do outro lado da escola. Sempre Você- tem uns problemáticos na escola. Né? Nessa época eu já acho que já devia ter assim também uma linha, né? Que daí os caras faziam fervo. Você jogava muita bola ali ou não? Já tinha? Não dava Cara, bola. tinha, mas eu não jogava muito, não jogava. Você era mais até ativo, porque, assim, você era- até porque era, tipo, cara, era foda, assim, tipo, o começo do Itaúvino, assim, foi foda, assim, era meio pesadão, assim. Tanto que até eu falei assim, passou na linha direta, mas sem orgulho nenhum, sabe? Sem orgulho nenhum mesmo. Não, porque linha direta já... Não deveria ter acontecido nada do que aconteceu. Mas... Nossa, e os pais sabendo que os filhos estudavam num colégio desse? Cara, é aquilo que eu falei. Quem faz a comunidade é quem mora nela. Aos poucos a gente vai criando consciência, né? Sim, é sim. importante a gente pensar que as pessoas vão evoluindo com o tempo. Não é mais, hoje aqui não é mais como era 15 anos atrás. Querendo ou sabe? não, um Exatamente. pouquinho a gente evolui. Nem que seja um Sim, pouquinho. não, evoluiu demais, cara, evoluiu demais. Claro, tem muito pra evoluir, né? Exatamente. Mas evoluiu bastante. Mas é que, cara, tipo, a escola nova, era uma comunidade nova que tava acontecendo. Pô, não tinha casas aqui, tipo, eu morava no Parigô, eu atravessava aqui essa rua de trás da Marajó, tipo, não existia nada de casa aqui, atravessava aqui direto, sabe? Então, querendo ou não é uma terra sem lei, mas, tipo, existe aquela disputa, existe aquela coisa de disputa mesmo, As gangues né? que tem na escola. Que é gangue. Era um não tem o que clima- falar. Mas, cara, tipo, por mais que fosse foda, assim, que era legal, cara, foi, tipo, a melhor Nossa, eu sinto muita época, falta disso, tá? melhor época da minha vida foi a época, não a melhor época, mas, tipo, eu lembro com muita... Lembra com bons olhos, sabe? né? É, Bons olhos. cara, eu curtia pra caralho estudar, cara. E o ensino médio, como que foi? Ensino médio já foi mais foda, assim, já foi mais pesado, não por conta das Você disciplinas. já era foi... mais na tua? Não, já era mais revoltadinho, assim, já sentava no fundão, já fazia mais bagunça, já queria ser aquele cara engraçadão que fazia piada com o professor, mas eu sempre respeitava os professores, assim, eu nunca, acho que se eu não me engano, eu fui mandado uma vez na minha vida toda pra fora da sala. Mas já assinei bastante vezes o livro negro, ia pras coisas. Caramba, mas daí faz parte. Mas eu fui muito cagado, porque, tipo assim, eu já tive várias ocorrências, mas nunca ligaram pra minha mãe. Pior Porque que eu também não. eles tinham um número, que tinha um número errado da minha mãe, aí quando eu ia tentar ligar, não dava certo. Ou ligava pra alguém, eu nem sabia quem que era. E nunca ligaram, minha mãe nunca soube, até minha mãe... Mas também se ligasse, tava fudido. É. Nossa, eu voltava pra casa aqui, filho. Nossa, mas tem altas histórias. Cara, mas faz parte, né, velho? Não que você tenha que ser um... Cara, e é da hora ver, tipo, que no caso, sempre, tipo, passando de geração em geração, sempre vai ser, tipo, a mesma base, assim, tipo, ter as pessoas do fundão, os nerds. Nessa época tu fez e tinha esse mesmo, tipo, caráter de sala, assim, que é ter os caras do fundão, os nerds. Verdade, né, cara? Nunca muda. Passa a época, Não vai mas ter nunca muda, 30 né? nerds. Não vai ter 30 cara. Não vão banqueiro, ser todos fundão, iguais. né? Mas isso que é legal, tá ligado? Isso que faz você socializar, você evolui socializando com pessoas que são diferentes de você. E daí você vai aprendendo coisas diferentes, né? Você vai aprendendo coisas, tipo, com o cara que é nerd, você vai aprendendo com o cara que é valentão, vai aprendendo com a menina que é estudiosa, com a menina que não é estudiosa. Você vai aprendendo com as pessoas. Não só aprender a disciplina, mas aprender a viver mesmo. Exatamente, Socializar né? dentro da comunidade mesmo, sabe? É instinto de sobrevivência, né, no caso. Cara, e é tipo, cara, a gente não vive sozinho. Eu moro sozinho no meu apartamento, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, então eu tenho que socializar com as Vive pessoas, sociedade, né? né? Vive Vai ficar na sociedade, bolha exatamente, fechada. você vai ficar Eu na acho bolha. assim que a pessoa começa a aprender mais ainda a partir de quando, tipo, digamos, 17, 18, assim, você encontra o primeiro emprego, assim. Aí realmente você vai ver, tipo, como que é socializar, assim. Porque, por exemplo, até um ano atrás, antes de eu começar a trabalhar, não tinha assim, muita noção do que era, sabe? E aí entra a responsabilidade. Agora, né? exatamente, Começa a ter então. responsabilidade. Aí no caso, tipo, eu tô com 17, sim, mas, pô, parece que eu tenho 20, já 25, porque eu já sei como que é uma vida de adulto. Você já tem sabe? os compromissos com o adulto, tem. É, cara, nossa, mas dá uma vontade de voltar no tempo, né? Agora eu entendo o que as pessoas falam, né, cara? Mas- Saudade. É a melhor época. Nossa, saí na rua, daí ele falava pra mim, ó, quando escurecer, você volta. Né? Voltava nada, ficava Cara, lá. época de- Dele, venha. Fui buscar, A época que brincava na rua ali, nossa, eu não vou falar onde que eu morei, né? Mas. Porque, Não, é porque- ali, 1 milhão de pessoas. É, não, eu vou falar que eu já morei perto da escola. E no caso, nossa, a gente fez muita tacamorrojão lá dentro, cadeira. Nossa, cara.
Não, mas assim, Você eu não me orgulho, não me orgulho. Assumiu o crime ao Não me orgulho, mas assim, por exemplo, nós era muito besta, tacava a cadeira pra outro dia ir na escola e ver que a cadeira que a gente tacou tava lá, Vai falar sabe? Não uma faz cadeira. sentido. E rojão também não era só tipo pra tentar estourar a grade só. É, criança não... O que a gente tem que mudar é essa consciência, assim, sabe? Tipo, de que a escola é um patrimônio nosso. É um patrimônio Você vai seu, dar é um dos seus patrimônio pais, né? Dos seus pais, pode ser do seu filho no futuro, quem sabe. É porque na época assim a gente nem tem, a gente só quer tipo... Quer ferver. Jovem louco. Sim. Mas essa é uma mentalidade, assim, que é legal, tipo, de mudar, assim, de preservar aquilo que você tem. Porque, cara, tipo... Claro, eu não pensava isso quando eu tinha a tua idade. Eu penso hoje porque eu amadureci. Eu tenho 36 anos hoje. Mas, cara, se você parar pra pensar que, tipo, aquilo dali é teu também, mas também não é teu, tipo, é de todos, cara, você não sai chutando o portão do vizinho. Afinal, quem paga é a gente, né? Exatamente. Cara, e aquilo ali custou dinheiro. E daí se você estraga, vai custar mais dinheiro. E coisas que poderiam estar sendo... Não tô te julgando, tá? Sim. Não, eu também Não tô te julgando, mas já julgando. Não, mas é legal, tipo, porque, cara, às vezes a gente quer ser um engraçadão, e eu falo porque eu vivi isso, né? É o normal de uma escola. E daí você vai lá, tipo, pega a cadeira e sai jogando cadeira no saguão da escola. Ou, vamos estourar a grade da escola, vamos chutar a porta, vamos fazer isso, fazer aquilo. E, cara, amarrar a mochila do amigo na grade. Isso ainda é de boa, que não vandaliza nada, só deixa o cara constrangido, pá, mas, por exemplo, quebrar vidro, essas coisas. Isso aí não. Mas muitas vezes nem tem consciência, né, do que tá fazendo. Não. Mas é Isso legal. aí também eu nunca fiz isso aí também é demais aí já. Eu conheço gente. Mas é legal ir criando essa consciência porque você está depredando um bagulho que é teu e que é de todo mundo. E que pode ser do teu filho, pode ser da tua filha, pode ser da tua irmã, enfim, tipo. E é de todos, cara. Tipo, você não joga o lixo no chão na tua casa. Sim. É a mesma coisa, tá ligado? A única é que a gente acha que aquilo não é nosso. Sim. Ou acha que é nosso e a gente tem o direito de quebrar. Tipo, a televisão é tua, você não tem o direito de quebrar. Sim. Chega quebrando tudo, cara. Sabe? Tipo, não é assim que funcionam as coisas. E também não só tu, porque não é só você que paga imposto, né? Tipo, é meio que eu Exatamente. dividi É de tudo todo no imposto de mundo. cada um, né? É de todo mundo. Então, faz sentido isso daí. No caso, essa parte assim, sua infância não foi bem marcante, essa parte assim, da escola, ou foi mais... Não, a escola foi marcante, foi massa. Passando isso, como foi? Foi tranquilo também a parte assim, dos 20 aos 20 e poucos, assim? Era assim, aquela pessoa assim, mais louca, assim? Ou era mais na tua, de boa, assim? Não, eu era de boa, mas... Não, quando eu vim morar pra cá, daí como eu fui uma criança muito presa dentro de casa, eu acho que quando eu vim morar pra cá, que daí eu tive mais liberdade, eu acho que eu aproveitei Pareceu mais. Eu aproveitei mais. Desenrolou e aproveitou. Aí eu aproveitei bastante. Bebia, tocava terror, ficava de madrugada na rua e tudo mais. Mas era legal porque, tipo, ao mesmo tempo que a gente fazia fervo, a gente cuidava da vila, sabe? Então, tipo, a gente tava ali cuidando da vila, a gente não deixava, né? Se a gente via alguém passando diferente, querendo Não, a gente assim via, que é da hora, sim. tal, a gente ia lá ver quem que era o cara e tal, sabe? Mas foi massa, assim, eu me diverti bastante, aconteceu um monte de coisa, não vamos entrar em detalhes, mas foi legal, assim. Eu Esse digo que eu monte era de o cara coisa aí- louco, eu acho que eu era o cara que segurava os loucos. É, né? pior que esse tem cara mesmo. O responsável. Você lembra daquele vídeo que fizeram lá, União Garças e Campeche? Não? Ah, aham. Eu acho que eu não tô naquele vídeo. Não, você aparece tipo numa foto só Aparece? assim. Cara, era muito. Mano, só tem lenda nessa vila aqui, cara. Meu Cara, Deus. precisamos Era a fazer foto uma assim, coisa. tipo um lomotif, tá ligado? E o nome dos caras assim, né? Os caras assim, ó, e uma música de rap no fundo. Hoje Muito bom. em dia a juventude hoje é Lamotif, porque Tinder, aí coloca assim a foto dos amigos, assim, mostrando a teta, assim, mostrando o peito. Não, é a realidade hoje em dia. Não, Aí hoje caiu a vila, né? a vida decaiu demais. Aí então marmita da quebrada, aí um monte de Nossa foto de Senhora. pessoas assim que. É, pior que é verdade. Isso aí. E daí, Graças a Deus não vai aparecer. Exatamente o que eu ia falar. Graças a Deus nunca apareceu a minha foto, tô tranquilo. Tem pessoas aí que aparecem sempre, né? Mas fazer o quê? É, né? Mas é Enfim, normal. ver como que é a É o juventude. ciclo. Mas evoluiu. Uma pergunta também. Por que te chamavam de colapso? Colapso? Sempre quis perguntar pra eles, cara. Colapso, cara. Essa vila só tem apelido bom, né, cara? Colapso. Cara, eu escrevi colapso uma vez no caderno e um amigo meu, o Cléo, lá no Campeche,
Ele viu e daí ele começou a me chamar de colapso. E daí Ixi, cara. os É assim que se cria piá apelidos. daí os piá começaram a ouvir e foi ficando. Meu Colapso, Deus. colapso. Aqui quando a gente jogava na rua, ele chutava com a esquerda, aí nisso eu fiquei, vou chamar ele de esquerdinha. Esquerdinha. Porque tipo, tinha que diferenciar os dois Mateus, né? Aí eu falei, o Mateus esquerdinha e eu só o Mateus só. Aí ficou como Eu esquerdinha. fiquei o secundário dos Matheus. Mas Exato. não, o Matheus tem vários apelidos. Eu só não vou Exatamente. falar, não vou falar. Vai morrer comigo. É. Seu segredo. Aquele da família que todo mundo... Tem vários, né? É batatinha? Não. Não, nada a ver. Já me Tem chamaram de vai Luan que é batatinha. Santana. Nossa, Luan Santana. Hoje em dia, no trampo lá, os caras me chamam de Ô, bigode. vamos dar uma pausinha só pra pedir pro editor trazer uma água pra nós aí, editor, se puder. Aqui, ó. O Coloca a editor máscara. misterioso, Aparece. ninguém sabe ainda quem é editor. Coloca É. óculos. Isso é legal, isso é legal. Ninguém sabe quem é editor, você tá vendo quem que é ele ali, ó, mas só que o pessoal deve estar curioso. Não, cara, não tem como. Dá um salve ali. Coloca uma água aí pra nós. Enfim, abre aí já as perguntas, já, Matheus, pra gente ver um pouco das Bora. perguntas que o pessoal mandou. Audiência, obrigado pra todo mundo que mandou aí, ó. Tô dando parecida. Nossa, o editor Todo mundo que mandou Unhão pergunta. da MEC. Rapaziada, sempre interagindo lá no Instagram. Mande sua pergunta, porque a gente sempre vai estar fazendo esse tipo de postagem, justamente pra você interagir e participar do vídeo também, gente. Fala Ajuda todo mundo. demais vocês interagirem, cara. E, tipo, por exemplo, não façam perguntas óbvias. Por exemplo, assim, a gente postou sobre um cara que já foi jogador. Aí vocês perguntam pro cara como que é jogar em tal... Tipo, faz uma pergunta, sei lá, qual foi a maior dificuldade da carreira? Também é uma pergunta óbvia. Faz uma pergunta diferente. Ah, o importante Melhor que a dele. Faz uma pergunta melhor que a minha, Já menos entenderam já o que não é pra fazer. Não é pra fazer o que eu fiz. Vamos ler algumas aqui. Não vou nem falar isso aqui, nunca que eu vou falar isso aqui. Mas Peraí, qual? não lê alto, por favor. Mas não, isso aqui não dá. Será que eu não pergunto? Você quer que pergunte? Olha isso aqui, vergonha alheia. Ô Gui, você que mandou, cara. É o Guilherme? Não, é outro, lá na fazenda. Não, dá pra perguntar assim, do jeito certo, assim. Não vamos falar pra audiência, mas... Tem que saber Vamos começar com essa, então? qual que é a censura aí, tipo, qual que é a idade que vai assistir. Não, pode se perguntar assim. Não por tem exemplo, censura, assim. Você chegou a ficar... Não fala, não. Tá, Quer que fala. pergunte ou não pergunte? Quer responder essa pergunta? Vocês sabem, vocês perguntaram, eu respondo. Vai, pergunta aí. Teve parceiro. alguma cena assim que você já ficou assim, excitado? Essa é a dúvida do Brasil. Essa era a pergunta. Teve alguma cena que você já ficou assim, excitado e tentou esconder, assim? Não. Tipo, mandar o gingado, assim, a ficar assim, tipo, não, vamos colocar a coisa aqui. Mochila. Não, foi Cena, embora. cara, não tem como você... Cara, pelo menos comigo nunca aconteceu, porque, cara, você tá tão dentro do personagem, dentro da história, e tem tudo tá acontecendo tão rápido, e você não tem esse momento de falar, pô, aconteceu, né? Tipo, você tá com a tua cabeça em outro lugar. Cara, mas pode acontecer, por que não? Tipo, Porque não é sei. instinto masculino, Tipo, não tem como, né? Acontece Mas toda a- vez na hora cara errada. Toda hora na hora errada acontece. Daí é outra coisa, né? Mas... Não, mas é difícil também, porque tem, provavelmente, né? Tem um monte de gente vendo, assim, né? Sim, Como não, você vai sim, rir? é. Não, tipo, cara, eu acho muito difícil de acontecer. Pode ser que aconteça, mas comigo nunca aconteceu. Ok. Outra pergunta aqui do Lucas Ferrugem, meu parceiro Salve. da Fazenda lá, ele sempre cobra pra gente fazer a pergunta dele. No início, como lidou com a vergonha? Então, eu sempre fui um cara muito tímido, mas, cara, não foi tão difícil pra mim. Eu não sofri tanto, muito pelo contrário, eu me senti bem fazendo. Desde o início, desde as aulas de improvisação de cena, desde o primeiro semestre que a gente teve que, né, a gente criou o nosso próprio espetáculo, né, foi uma criação própria da turma, né, e naquele espetáculo eu fazia um pai pedófilo, né, então, tipo, já era um personagem difícil pra mim, né, pesado, né, e... Cara, pra mim foi muito bom, assim, eu me senti, desde o início sempre me senti à vontade. Talvez porque era alguma coisa que já me movia, já desde sempre, e o fato de eu estar ali realizando não deixava com que a timidez me travasse, não deixava com Digamos que assim, a mesma coisa que você ter, sei lá, um sonho de ter um carro.
É. Aí quando você vê um carro, mesmo que tenha uma multidão assim, você vai tipo, só pensar, cara, Só acabei de que ganhar você. uma você A tá satisfação que é o momento ali, você não. Você esquece A de tudo. timidez não superou, né? O fato de eu estar realizando aquilo que eu queria realizar, acho que superou a timidez que eu tinha. Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu não sou do tipo de pessoa que chega Eu também. em todo mundo, não sei o quê. Mas eu converso com todo mundo. Eu converso com todo mundo. Se eu tiver que conversar, eu vou chegar no cara, eu vou conversar. Eu vou chegar na menina, eu vou conversar. Aí eu já não sou assim, não consigo se eu chegar. tiver, eu chego e converso. Mas eu não sou aquele tipo de pessoa solar, aquela pessoa que chega e acontece. Não. Mas isso nunca me atrapalhou. Eu fico com medo de ser uma pessoa assim. Me atrapalhava antes. Depois que eu fiz teatro, eu aprendi a lidar com isso de outra forma, assim. Mas a timidez nunca durante o curso e atuando nunca foi algo que me travou, que me deu algum trabalho, alguma dificuldade. Ou seja, respondendo a pergunta, você levou de forma boa a questão da vergonha. Não só na questão da timidez, assim, mas em tudo que envolvia. Qual que foi o papel mais difícil que você acha que você interpretou? O mais difícil e o que você mais gostou? Cara, o mais difícil foi o que eu mais gostei. Então já responde duas perguntas. Conjunto já, então. Combo. Então, foi o terceiro semestre onde eu fiz o teatro de época, onde eu interpretei Cyrano do BGK. Nossa, esse aí foi brabo. Né? Você foi assistir. E Era o principal? Eu era o autor principal, mas o personagem principal, né? Mas Desculpa interromper, mas aquela foto que eu postei na pergunta era esse personagem, que era um cara lá, bagulho da pá. Caralho, que da hora. Da hora demais, mano. E foi onde eu acho que eu entendi a sacada da atuação, sabe? Eu acho que foi onde eu falei, porra, caralho, eu tô entendendo. Porque você estuda, você aprende as técnicas, mas, cara, é tudo muito complexo, assim, porque a gente é um ser humano, a gente está vivendo aquilo, experimentando aquilo, e às vezes é difícil você colocar em prática e experimentar e sentir, sabe? E no terceiro semestre foi um semestre onde que era como se eu visse as coisas em câmera lenta, assim, sabe, acontecendo. Eu atuando era como se eu visse as coisas acontecendo em câmera lenta. Foi muito louco, sabe? Foi muito louco. Porque eu consegui criar uma voz diferente, eu criei um corpo diferente para um personagem. Eu realmente entendi toda a questão emocional, psicológica do meu personagem. Eu entendi todo o contexto da minha personagem, todo o contexto da história, né? Então foi o personagem mais foda, porque... O que você era? Oi? O que você era nesse personagem? O meu personagem, ele era um soldado e ele tinha um nariz enorme, ele se achava muito feio, todo mundo zombava dele por conta desse nariz. Só que ele era um grande espadachim, ele era um grande esgrimista, ele era muito bom na arte da luta. Combatente. Ele era um grande combatente, assim, todo mundo temia ele. Sim. Tanto que ele teve uma cena onde ele lutou com 100 homens na Porta de Neve, né? E como faz uma cena dessa? Não, a gente não mostrou a cena, né? Ah, A gente não mostrou essa cena. Mas tem o filme, né? Tem o filme, se não deixar. e também uma dúvida que eu criei agora. Por exemplo, quando você entra assim, tipo, que, digamos, às vezes em trabalho você entra, tipo, muito no personagem, né? E quando você, tipo, às vezes entra assim muito no personagem, digamos que tem uma cena assim que, sei lá, você tem uma relação amorosa com alguém, essa pessoa termina com você, você realmente sente assim de verdade, como se alguém você estivesse namorando com a pessoa e terminasse com ela? Ou é só, tipo, você tá entendendo que ele é só atuação? Sim, não, você entende? Entendi, o cara volta. Mas você não sente assim, tipo, mesmo que seja só pra sua atuação ficar A melhor. sua personagem sente, você não. É foda falar isso, mas é que, tipo assim, não é você, mas é você. É você emprestando o teu corpo, a sua voz, as suas emoções não, mas o seu corpo em função desse trabalho, em função daquilo. Então, não é você quem chora, é a sua personagem, por mais que as lágrimas sejam suas. Não vai terminar ali o teatro, o cara vai estar assim, umas porra, não terminou comigo, mano. Ou pense, por exemplo, né, você vai fazer uma cena onde você tem que chorar. Eu vou fazer uma cena onde eu tenho que chorar. E daí, pra eu chorar, eu lembro da morte da minha mãe. Se toda vez... Isso já é uma técnica já? Não. Não é uma técnica? Não. Já foi usado, mas não é mais usado. Porque assim, se eu pensar toda vez na morte da minha mãe, vai chegar um momento Você não vai mais chorar. que eu não vou mais chorar. E como que faz pra chorar?
Nossa, É uma pergunta, deixa eu mandar um salve pra quem mandou essa pergunta, porque senão vai passar batido. Porque mandaram essa pergunta. MC Majin Buu mandou. Salve. Salve pro meu Ele falou, sabe chorar? Sim, todo mundo Por exemplo, sabe, assim, desde se- criança. não. sabe? Se a pessoa chegasse assim, fazer um teste, não sei assim, digamos, lá no curso, quando você tava fazendo, ele chegava assim, tipo, chora aí. Não. É igual o comediante, E se chegasse pra você agora assim, chora aí, quanto tempo você demorar? E você consegue? Depende, cara. Pode ser que sim, pode ser que não, faz tempo. Daí do nada começa a chorar assim. Mas assim, cara, a lágrima é uma coisa técnica, tá ligado? Tem gente que tem muita facilidade, tá? Tô quase chorando. Tem gente que tem muita facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Cara, tudo é físico. Tudo é físico. Então, para você poder fazer o outro, primeiro você tem que saber como que você é. Para você chorar, você precisa saber como que você chora. Então, você sabendo quais são as suas reações físicas, quando você chora, você consegue reproduzir essas reações físicas e daí você consegue produzir a lágrima. Qual que é o sentimento mais difícil de se fazer? Acho que talvez seria mesmo a tristeza, né? Porque, por exemplo, sei lá, imagine que os outros não sejam tão difícil. Medo, eu acho espanto. que não, velho. Eu acho que você demonstrar que ama uma pessoa, eu acho que é Caraca, mais profundo. foda do que você chorar. Por exemplo, Cara, num papel que você tem que amar alguém. Porque, cara, você pode cair num dramalhão, você pode cair em algo muito forçado. Porque, cara, o amor é uma coisa que é diferente para cada pessoa, né? Diferente da lágrima, todo mundo chora, escorre uma lágrima. Claro, tem gente que chora, tem gente que já chora segurando, né? Mas existe a lágrima. O amor, não. Então é uma coisa, daí você tem que estudar muito que tipo de amor que é esse, que personagem é esse, por quem ele é apaixonado, quem é essa pessoa que ele ama, porque pode cair num dramalhão, pode cair numa coisa, é uma linha muito tênue assim, é uma coisa muito... Ficar numa atuação ruim. Ficar numa atuação falsa, ficar numa atuação... Então, e pra quem acha que é simples, né? É muito complicado. Como foi a primeira vez? A primeira vez que você teve que chorar foi naquele papel que você interpretou o pai pedófilo? Como que foi assim? Não, agora eu vou ter que... A primeira tática que você usou. E se você não consegue chorar ali na hora de ter que chorar? Então, eu não tinha que chorar na cena, mas eu chorei. Porque quando a gente estava ensaiando, eu perguntei pro diretor, né, pro professor, eu falei, posso chorar? Ele falou assim, se você conseguir, pode. E daí eu lembro que nos ensaios eu não chorava. Meu olho enchia de lágrimas, mas não escorria a lágrima. E daí eu fui estudar o conflito que existia dentro dessa personagem, né? Porque até então... Eu já estou emocionado. Ó, fala. Só de lembrar do conflito da pessoa. Porque pense, um cara, naquele momento, ele não tinha abusado da filha ainda. Ele estava vendo um conflito muito grande dentro de casa, porque a outra filha dele estava hospitalizada por meningite. Naquela época que a gente estava fazendo o espetáculo, o espetáculo acontecia numa época onde meningite matava. Até hoje mata, mas hoje a gente tem mais recursos, né? E naquela época, pegou meningite, você já sabe que a pessoa ia morrer. E a esposa sempre no hospital com a criança, indo e vindo e não sei o que, e já não tinha mais a relação marido-mulher dentro de casa, e aquele tormento na cabeça do cara, e na mesa com a filha. E a filha falando com ele, e ele desejando a própria filha. Nossa. Caralho. Foda. E daí foi onde eu chorei. Porque você lutar contra você mesmo deve ser... Nós somos os nossos maiores inimigos, né? Sim. E você lutar contra você mesmo, sabendo que você é um monstro, que você é uma pessoa odiável, é foda. É foda. Nesse papel, o cara sabia que ele era um monstro. Eu, na minha construção, ele se via como uma pessoa monstruosa, né? Caralho, por ser uma pessoa que desejava a própria filha. Tanto que ele consumiu o ato, né? Ele abusou da filha. Caramba, que foda. Isso é baseado em história real ou... Ele é baseado na Ira de um Anjo. Tem um documentário no YouTube de uma menina que ela sofreu abusos e tudo mais na infância e ela teve vários distúrbios, né?
ela machucava o irmão, ela enfiava agulha no irmão mais novo, tanto que as facas começaram, ela foi adotada depois, né? E as facas começaram a sumir da casa, a mãe adotiva começou a encontrar facas no quarto dela, tanto que chegou um momento onde o irmão e os pais dormiam de porta trancada com medo do que a menina poderia fazer. Caramba. Então foi bem foda, e daí a gente se baseou na Ilha do Anjo, um documentário que tem no YouTube, bem pesado assim. Hoje ela tá bem, né? Fez tratamento psicológico e tudo mais, né? Mas foi uma coisa que, imagine. É um trauma interno. Total. E a questão, assim, digamos, da sexualidade, quando você, tipo, digamos, é uma pessoa que é hétero e precisa fazer um papel de sei lá, de um transexual. Aí, no caso, digamos, você tem opção, ou se você tem que fazer, você não tem escolha, tem que fazer. E se tiver que fazer, tipo, você meio que fica assim, tipo, cara, tem que fazer isso, mas eu não quero fazer isso. Cara, sempre você tem escolha, né? Você nunca vai aceitar um papel que você não quer, indiferente de opção sexual. Eu acho que pra mim seria um desafio e uma honra fazer um personagem desse, sabe? Eu acho que seria bem legal, bem interessante. Nunca aconteceu pra mim, mas eu não seria uma pessoa que negaria, pelo contrário. Eu acho que Mas, digamos, também tem papéis que você não precisa, digamos, ali, o que você vai fazer, sei lá, fazer algo assim que não vai te deixar desconfortável, por exemplo. Não, a gente... Você ser uma transexual em algum projeto não quer dizer que você vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa. Não. É. Não. É filme pornô. Não é porque tem... né? Não é porque vai ter uma cena de fazer uma sexo. pergunta, mas é difícil pra não ser cancelado. Não, tá certo. Relaxa. É porque qualquer coisa que a gente fala, a gente é cancelado. Sim. Cancelado da internet. Mas assim, não é porque tem uma cena de sexo, por exemplo, que acontece sexo na cena. Né? Só em filme, no caso. Não, o editor da não acontece. Não, só em filme pornô. Novela. Filme pornô, sim, não acontece. Não sei o que é filme Tem pornô. tapa, sexo, né? Os caras falam. Vamos ver mais uma pergunta aí da rapaziada. Agora então, né? Nossa, agora entramos num assunto da hora, hein? Não, da hora. Ó, vai descobrir minha senha, cara. Ó. Aqui, ó, a mesma pergunta que o Rafael fez foi a que você fez. Salve pro Rafael, ele perguntou se você beijaria outro homem num papel. Beijaria, não tem porquê. Porque é meu personagem, não sou eu. Né? Cara, quando a gente, nessa questão artística, mas assim, você não é obrigado a fazer nada. Ele perguntou mais coisa ali. Quiser perguntar o resto, pode perguntar. Não, Beijo técnico ou com safadeza? Não, deixa eu ver aqui. Com emoção mesmo. Todo beijo é técnico, né? mas tem emoção, mas é a emoção construída, não é a tua emoção, é uma emoção construída porque é a emoção do personagem. Né? Claro, tem atores que se apaixonam, né? Já aconteceu, a gente sabe, se você for pesquisar, tem vários atores que se conheceram em cena e igual o Tufão lá que assim. casou com a mulher lá. Então acontece, mas o beijo é sempre técnico, é um beijo construído, é um beijo, uma emoção construída, né? E voltando ao assunto do beijo, né, se eu tivesse que beijar um outro homem, tipo um beijo homossexual, né, beijar um gay, não tem problema pra mim, porque eu escolhi esse trabalho, essa profissão. Eu estou emprestando o meu corpo para dar vida para um outro personagem. É o meu personagem naquela cena, não o meu. Ali, a minha opção sexual não tem nada a ver com a história, com o contexto. Né? Sim. Se eu não tivesse muito bem resolvido com a minha opção sexual, daí sim, talvez eu falasse, não. Você ficasse meio... Mas eu estou muito bem resolvido com a minha opção sexual. Então, eu não teria problema nenhum em fazer um homossexual, um trans, ou ter uma cena de um beijo gay. Nada, pra mim isso muito tranquilo. Sim. Você sabe diferenciar, né, mano? Sim. Salve pro Cadu, pergunta do Cadu. Tá sempre com nós, o Cadu. Grande Cadu. Qual o maior desafio na questão da realização da peça? O maior desafio? Isso. Cara, são tantos, cara. Cada peça tem um desafio. Difícil escolher. Cada peça tem um desafio. Mas aquilo assim que é divisor de águas, que se tiver, tem como a peça está resolvida, se não tiver, já era a peça. Cara, eu acho que quando a gente trabalha no coletivo, né, teatro, né, não sei que você está fazendo um monólogo onde é só você em cena, mesmo assim você precisa do diretor, você precisa do sonoplasta, você precisa do operador de luz e tudo mais. Mas num processo, né, criativo de vários atores,
Eu acho que é o comprometimento, todo mundo tá olhando para o mesmo lugar, sabe? Não quer dizer que porque a pessoa não está alcançando o objetivo que ela não está dando 100%, ela está dando o melhor que ela pode. Mas a gente precisa estar olhando para o mesmo lugar, então todos têm que ter o mesmo comprometimento. E eu acho que isso é um divisor de águas, assim. Existem peças muito boas que não acontecem da maneira que deveriam acontecer porque não tem um comprometimento de todos. E isso fica visível quando você vai para o palco, você olha e você vê 3, 4 atores estourando. Você fala, pô, caralho! E daí você olha 1, 2 atores lá que você fala, tá, tipo... Tá morto. Não, tá legal, muito bom, muito bom. Sabe, mas é porque... não teve o mesmo comprometimento. Sim. Tem muitos atores que você olha e fala assim, porra, caralho, não tá legal, mas tá tão bom de ver, porque às vezes o cara não alcançou o que tinha que alcançar, mas não foi por falta de comprometimento. Faltou uma técnica, falta vivência, falta experiência, né? Então, não foi a falta de comprometimento que atrapalhou no resultado final. Então, eu acho que comprometimento... eu acho que é um grande divisor de águas, assim, você tá todo mundo extremamente comprometido, focado na realização daquilo. Como um time de futebol. Como um time de futebol. Exatamente. Mais uma perguntinha. Respondida aí. Hoje tem bastante, hein? Opa, Isso mandei. aí que é bom, hein? Quem que é? Vinícius. Salve pro Vini, o Melo. Salve. Já fez algum papel que não gostou? Com toda gratidão, responde. Com toda sinceridade, não, cara. Todos os personagens que eu fiz eu gostei. Teve personagens que eu tive, que eu julguei. Teve personagem que eu julguei, assim, né? Que eu falava, porra, caralho, é esse personagem? Ou tipo, cara, não tô conseguindo encontrar esse personagem, mas era por julgamento mesmo, sabe? Mas daí depois eu falava, não, vamos fazer acontecer. E cara, tipo, todos os personagens pra mim, todos que eu fiz, sei lá quantos que eu já fiz, bastante. Isso que eu ia perguntar, quantos? Cara, velho, Perdeu a conta. velho, só de peça eu tenho umas 19 ou 20. Nossa. Tem peça que eu fiz 4 personagens, sei Cara, lá, cara. e você se lembra de todos os personagens? Ou tipo, passa assim. Não, tem uns que eu esqueço, assim, tem uns... Eu não lembro do personagem, mas eu lembro do espetáculo, né? Então, queria fazer uma participação num espetáculo chamado Tropical Melancolia, onde a gente fazia vários personagens, né? Porque eram várias cenas, sketches acontecendo, né? Então você fazia vários personagens. No meu próprio musical, né? No último semestre do meu curso, né? Eu fazia pra vocês terem uma ideia, eu fazia um pênis. Sério? Tinha um figurino de pênis. Nossa, cara. Teu figurino, Matheus. Cara de pau, tá ligado? A peça chamava o Tratado Manual, o Tratado Atual do Sexo. Mas o que você ficava assim? Era uma cena Parado. sobre sexo. Acordado, Né? E daí falava, exatamente. Imagina, então Chegava, entrava a atriz. atriz, a Ali, vestida de, né, com figurino de vagina. E ela entrava fazendo, tipo, uma vagina bem louca, tipo... E daí o pênis olhava e broxava, tá ligado? Mas não era nessa peça que... Ah, não levaria Eu acho que essa você não assistiu. Não, eu cheguei aí, mas aí não deixaram entrar, não era? Que ficou eu de fora. Porque teve uma peça que era, não sei se era que o pessoal ficava Você ficou de fora numa que era a apresentação de uma cena, era uma concepção cênica. Era um projeto de 7 cenas, na verdade, que teve no Cena 1, que daí eram 7 cenas só que iam acontecer, né? E uma das cenas tinha nu, e daí pediram pra você sair. Né? Aí você saiu, eu lembro que daí eu te encontrei lá fora. Tem projeto sim que, no caso, o papel tem que ser a pessoa nua? Tem. Eu já fiz peça no... Caramba, desnudo. Não, e é legal, cara. É foda, mas é legal. Só que a gente não fez a peça toda. Mas essa última Só a cena. Não é todo. A gente não fez todo. A gente fez uma cena, tipo, a plateia entrava, era bem foda porque era na ditadura militar. E a gente ficava enfileirado assim no palco, todos nus, com um capuz preto na cabeça, tendo espasmos porque a gente tinha acabado de ser torturado. E nisso a plateia entrando. E a plateia via a gente todos nus no palco, né?
E daí depois que a plateia toda entrava, tocava uma música e a música era o choque, a gente sendo eletrocutado, sendo torturado. E daí a gente começava a rolar no chão, Que da hora. nu e tudo mais. E daí a gente terminava que a gente levantava, daí tinha as nossas roupas estavam espalhadas pelo chão, né? Aí eu ia lá, pegava minha calça, vestia minha calça e saía, a outra menina vestia a saia, saía, e daí começava o espetáculo. Mas Que foi da uma hora, espetáculo. cara. Foi bem Tropical Melancolia. Foi uma peça bem gostosa. Qual Da foi hora. a peça assim que você acha que foi a mais aleatória, assim? Ah, eu acho que foi a do pênis, né? Mas não. Porque o cara, não, o diretor chega, hoje você vai fazer um pênis. E a mulher... E não é a mulher. A Ali fazia muito massa, cara. A Ali tem umas caras, ela é muito expressiva assim, com o rosto, né? Ela fazia... Da hora, eu diria. Dele assim, ó. Não, e ela andava assim, né? Mano, e a plateia dava risada igual. Mas da hora mas na verdade deve ser o cara assim, ó. Na verdade ele Não, tava mas certo, você então, falou que ele broxou, né? É, daí eu tava vestido de tênis, né? Daí eu vi ela vindo, deu. Dormiu. Broxava, né? Dormia, né? Porque. Ela falava Nossa, assim, se assustou com a personagem dele. é porque tem essa questão onde que o homem é viril, que o homem gosta de sexo. Não, a mulher gosta de sexo também. Tem muito. A maioria, todas as mulheres gostam de sexo. É verdade. Né? Sim. Fato. Vamos ler mais Eu uma não sei, na perguntinha aí, verdade, essa aí, mas vamos entramos fazer nos assuntos aqui. da hora. Deixa eu ver quem que mandou. Foi a Suelen Barutotti. Você conhece ela, acho, né? Um salve. Sem querer sim, falar. Fala, Su! Não vamos falar o apelido, mas. Não, sim. E aí, Su, beleza? Su, Pô, salve. saudades. Salve. Como se concentrar para fazer um papel em que você deva se emocionar de verdade? Cara, tem várias formas. Depende muito do personagem, depende muito do espetáculo. Né? Desde antes do espetáculo acontecer, a gente já está se concentrando. Tem atores que precisam de meia hora de concentração, tem atores que precisam de 15 minutos de concentração, tem atores que estão lá fumando cigarro lá, o diretor fala, vai abrir, ele fuma, joga, entra e está concentrado. Então vai muito de ator para ator, vai muito de processo para processo. Né? Tem processo que, porra, é pesado pra caralho, você precisa concentrar, sabe? Tem processo que é mais leve, não que você não precise se concentrar, mas você se concentra de uma maneira mais leve, você se concentra maquiando, você se concentra colocando o teu figurino. Você como que é? Então depende do processo. Tem processo onde... O Areia, por exemplo, a gente fazia quase 1 hora de presentificação, que a gente ficava, era uma espécie de meditação, que a gente fazia deitado no chão, passando todo o espetáculo, a gente é toda uma técnica que a gente faz. E depois a gente fazia um coro corifeu, que era... A gente fazia um triângulo e a pessoa que estava na frente era quem fazia os movimentos e a gente que estava atrás, apenas com a visão periférica, tentava corrigir esses movimentos. Corrigir não, copiar esses movimentos. Né? E depois essa pessoa que estava na frente virava para outra pessoa, essa pessoa ia fazendo os movimentos. Tipo pela sombra? Não, a gente, que nem eu viro de costas para vocês, nós somos um triângulo. Eu começo a fazer um movimento aqui e vocês tentam me acompanhar no meu movimento. Vocês estão vendo o meu movimento. Sim. Tá? De repente eu vou lá e eu viro para o Matheus. O Matheus vai virar de costas para nós e vai começar a fazer os movimentos dele. E a gente Nossa, que da hora, deve ser tipo uma... Pra gente poder entrar numa terapia, né? sintonia, pra gente criar uma sintonia. Então, cara, a nosso espetáculo, sei lá, era às 8 da noite, às 5 da tarde a gente já tava no teatro. Arrumando os adereços, arrumando o nosso figurino, fazendo a nossa maquiagem, que eu tinha que maquiar até a barba, né? Então fazia tudo de branco. Né? Daí fazia toda a presentificação, fazia o coro corifeu, daí a gente fazia o nosso aquecimento, aí a gente colocava o nosso figurino, colocava as máscaras para daí a plateia entrar, tipo, então a gente ficava tipo 3 horas, era 3 horas de preparação. E é muito nervosismo antes de começar? Ou na hora de você? Ah, é, né, cara? Nossa, sempre. Você costuma ver a plateia antes de entrar ou você só vê na hora, assim? Só vejo na hora, eu prefiro só Você ver já na se hora. arrependeu Tem. muito? Já se arrependeu, já se decepcionou muito? Já, não, nunca me decepcionei, nunca. A gente, o Areia, Quebrou expectativas? a gente apresentou para 2 pessoas uma vez. Caramba. Uma plateia de 150 lugares a gente apresentou para 2 pessoas, mas foi muito bom, foi bem legal, porque tipo, foi um desafio, porque quando tem bastante gente existe a troca de energia, né? Então você joga, a plateia te manda de volta.
150 pessoas te mandando energia de volta, pô, legal, agora 2 pessoas, sabe? Como é que faz? Né? Daí você vê a expressão de cada um. E daí era legal porque a gente olhava pra eles, a gente tava de máscara, né? Daí eu fazia um negócio assim, cadê? Um negócio assim. Era muito legal, era muito legal. Foi um desafio, porque foi foda você. Eu abri a peça, então eu ficava no centro do palco, daí acendia a luz em mim, começava a música, eu começava a fazer a minha movimentação, e daí eu via a plateia. E quando eu vi só 2 pessoas, eu falei, tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Mas tem que manter. E daí quando eu cheguei perto, que eu vi só 2 pessoas mesmo, eu falei, tá, beleza, vamos fazer a melhor Respeitar quem veio. o melhor espetáculo possível. Indiferente se tem casa cheia ou se tem 2 pessoas, se tem 1 pessoa, o espetáculo tem que acontecer da mesma forma, a gente tem que entregar a mesma coisa. É mais difícil, mas eu acho que isso que é o legal, o teatro é vivo, né? E você tem que estar ali presente e fazer o negócio acontecer igual. Sim. Sabe? Então eu acho que mesma coisa jogar com o estádio vazio. Entende? Não tem a torcida, mas você vai jogar menos. Mas daí o juiz apita ali. É mais mas não difícil, faz. né? Exatamente. Nossa, é um exemplo perfeito agora, na verdade. Uma coisa também, por exemplo, se você se você conseguir entrar lá pra esse lado do feed, filme, cinema, essas coisas, Você vai querer mesar. Não, você vai conseguir, você vai querer seguir um pouco no teatro também ou vai? Sim, né? sim. Não vai largar o teatro, né? É o que Não. sua... Cara, teatro é muito louco, assim, porque são linguagens diferentes. Cinema e teatro são coisas completamente diferentes. Por mais que sejam muito parecidas. Mas são linguagens diferentes. O teatro é grande, é expansivo. Você está num teatro lá de 500 pessoas, a última pessoa que está na última fileira, precisa te ouvir e te ver igual a pessoa da primeira fileira. O cinema é close. Então você pode estar aqui com a tua emoção mais intimista que a câmera pega. Então eu acho que são 2 coisas completamente que eu quero trabalhar em conjunto, assim. Eu nunca vou abandonar o teatro se eu começar no cinema, e também não vou abandonar o cinema por conta do teatro, assim. Eu quero as 2. Então vai ficar onde que foi a tua origem mesmo, né? Sim. Eu vou ver mais uma perguntinha aqui, mais algumas, né? Porque hoje tem bastante. Pergunta do Marlon. Salve pro Marlon. Salve, Lá do Marlon. CrossFit. Quais os requisitos básicos de um bom ator? Putz. Os requisitos básicos de um bom ator depende, cara. Cara, o cara tem que ser estudioso, o cara tem que ser comprometido, porque é difícil, é sofrido, é desvalorizado. O cara tem que ser sensível, né? Sensível porque você tem que ter sensibilidade, você tem que... O teatro é louco porque cria simpatia, né? Você começa a ter empatia pelas pessoas, né? E pelos personagens. Então você tem que ter essa sensibilidade, você não pode ser uma pessoa dura. Mesmo se você for, o teatro vai quebrar isso de alguma forma, se você quiser continuar na carreira. O teatro vai quebrar isso. Você vai sofrer, porque daí vai ser sofrido quebrar isso, mas você precisa ser uma pessoa sensível. Mas eu acho que você tem que ser dedicado, tem que ser comprometido, né? E tem que estudar sempre, não dá para parar de estudar. Não dá. Teatro não dá para... Assim como medicina, o médico que não vai para. sempre se atualizando, né? Exatamente, o teatro é a mesma coisa, porque, cara, hoje você faz um personagem de um velho, amanhã você vai fazer um personagem de um trans, depois você vai fazer um personagem de um adolescente, depois você vai fazer um assassino, você vai fazer um pedófilo, você vai fazer... sempre você tem que estar estudando, você tem que estar correndo atrás de técnicas diferentes, você tem que estar correndo atrás de formas diferentes, de gêneros diferentes, entender o que é um teatro, uma comédia, o que é um drama, o que é um teatro do horror, o que é um teatro do absurdo, sabe? Existem várias linguagens, existem vários estudiosos, sabe? Conhecer, estudar, né? A gente tem que ler bastante, tem que gostar de ler. Sim. Então, mas eu acho que o comprometimento, né, e a dedicação são os fatores principais. Você tem que ser dedicado e tem que ser comprometido, sabe? Não dá pra tipo, vou lá ensaiar. Não, tipo, tem que cara, sangue no olho. Sangue no Hoje olho. é dia. Tipo, cara, é você, aquilo que a gente conversou no começo. Você vai fazer o teu corre. Você que vai correr atrás do teu trabalho.
Então não dá pra você ficar tipo, tô aqui, ficar esperando alguém me chamar. Tipo, não existe isso, sabe? Sim. Então você tem que ter sangue no olho mesmo, colocar a faca nos dentes aí e fazer o negócio acontecer. Eu imagino que você já trabalhou com muita gente. Qual que você pra dar uma moral aí pros teus amigos aí, qual que você acha que foi a pessoa que assim, você olhava atuando e falava, nossa, cara, essa pessoa aí é embaçada, hein, cara, diferenciado mesmo, assim, ó. Cara, eu não trabalhei, mas eu já assisti e já fiz um curso com ela, que é a Rosana Staves. É uma das maiores atrizes, se não for a maior atriz que a gente tem No Brasil ou no Sinal? aqui em Curitiba, e é uma das melhores atrizes no Brasil, porque ela é fenomenal. Quem não conhece, pesquisa, e é aqui de Curitiba. Ela é foda pra caralho. Tipo, é o tipo de atriz assim que eu falo que, cara, se eu conseguir chegar a ser 50% do que ela é, eu tô voando. Caramba. Porque a mulher é foda. Nasceu com dom. Nasceu com dom, mas também, tipo, estuda, muito. trabalha, corre atrás, tá sempre fazendo coisa, sabe? E ela é fenomenal, tipo... E ela é aquela atriz que você olha assim e você fala, cara, tipo, como é que ela consegue fazer isso, sabe? Admirando mesmo. Admiro pra caralho. Tipo, ela é foda. Ela é foda. Vamos para mais uma perguntinha, rapaziada. Obrigado a todo mundo que mandou. Rapaziada interagindo como sempre. Não sei, às vezes os caras não interagem, às vezes interagem. Aí continua interagindo aí, que é bom pra nós. Pô, quem que não quer aparecer no vídeo, né, mano? Um salve pro Joãozinho, aquele lá que fez aniversário, que teve o João. o rolê moiado lá. Salve pra ele, já Salve fui pro trocar João. muitas vezes com ele. Quem foi a sua maior inspiração? Você já falou. Ou é. Quem foi ou é? Ou é. No teatro, maior inspiração... Cara, os grandes que a gente vê na TV, né? Então, Fernanda Montenegro, o Tarcísio Meira, que faleceu agora. Os que você falou no começo. Esses grandes que a gente já via antes, né? Mas daí depois eu fui conhecendo o pessoal aqui, então tem o Ranieri Gonzalez daqui, que é fantástico. Tem a Rosane, tem... Cara, tem tanta gente. Cara. São vários. O Mauro Zanata, eu acho ele um ator incrível também, apesar de ver pouco ele, né? Ele participa, né? Atua pouco, né? Ele mais ministra cursos e dirige, né? Cara, tem muita gente boa aqui em Curitiba. Tem muita gente boa. Respondida então a pergunta. Respondida. Mais uma pergunta que eu já decorei, né? Não sei se eu decorei, não, peraí. Fala o nome da pessoa que fez a pergunta. O Vitinho, salve pro Vitinho que mandou a pergunta. Vitinho. Aí, ó, foi um problema que eu tive agora. É muito difícil decorar as falas? No começo, sim. Depois você começa a entender como que você funciona para decorar. Tem gente que escreve, né? Que vai reescrevendo as falas, porque escrever você consegue decorar. Absorve mais por cento lá na tua mente. Exatamente. Tem gente que grava e fica ouvindo. Cara, eu gosto de ir lendo, eu vou lendo fala por fala, então eu leio minha primeira fala, aí eu tento decorar ela, repetir, beleza, daí eu vou para a próxima fala, daí eu tento dar a primeira com a segunda, depois a primeira, segunda, terceira, depois a terceira, quarta, quinta, e assim eu vou indo. E pra mim funciona, pra mim vai super bem, não tenho dificuldade não. Cara, eu sou bom disso aí também, sabe o Rap Lord? Aquela parte lá do Nossa Spin Hard? senhora, aquele Cara, lá. um vídeo eu aprendi isso daí. O Luiz tentava fazer, lembra? Então, eu não vou cantar aqui, né? Mas eu sei cantar essa parte. Cantei, Só essa parte da cantei, música cantei. também. Não vou cantar. Vai, mostra seu talento. Vamos ver, eu ler a próxima Vou pergunta. fazer um vídeo só com o Matheus cantando. Eu sei Só falar. com o talento do cara. O Juninho Tunes, nosso parceiro dos Mano, quadros pessoal. Aí... ele perguntou se você já fez o papel de Romeu, e essa foi a última pergunta. Não, nunca fiz papel de Romeu. Gostaria muito de fazer Romeu. Cara, Mas que com certeza algum dia vai fazer. Um dia farei, claro, um dia eu acho que farei, mas eu gostaria muito, eu gosto muito da peça, eu acho que nunca fiz, mas eu acho que ia ser um desafio bem grande também, assim, acho que ia ser algo bem legal, bem interessante pra mim, pra minha carreira. já chegou a ter oportunidade, algum convite ou não? Porque com certeza você aceitaria, né, se tivesse convite. Pra fazer Romeu. Não, nunca tive oportunidade, nunca rolou nenhum convite. Assim. Teve algum convite que você recebeu, que você acabou não dando certo, que você ficou triste, alguma coisa assim? Um convite que você falou, nossa, se desse certo, mas infelizmente não deu.
Ah, já teve job assim que a gente fechou e aí depois não rolou de acontecer. O curta que eu fiz com o pessoal da FAP, lá do curso de cinema, eles não finalizaram, então não foi pra frente. Eu gravei tudo, eles me mandaram as minhas cenas gravadas, mas o curta que eles fizeram não vingou, não foi pra frente, né? Então isso daí também foi uma parada que pra mim foi chato, porque o meu trabalho tá lá, mas eu queria que fosse pra frente, né? Porque alguns curtas eles mandam pra festivais e tudo mais, e assim a gente acaba sendo reconhecido também. Você tem alguma experiência, não só no teatro, mas com o vídeo na frente da câmera? Eu lembro que você fez um comercial uma vez, mas não sei se era um teste, alguma coisa. Você falou, aquela viagem pra Londres, não sei o que. Não, aquilo era um videobook que eu fiz pra uma agência. Como que funciona o videobook? Cara, o videobook ou o self-tape, né? A gente faz mais self-tape agora, né? É um vídeo que você faz mostrando a sua interpretação, né? Mostrando o seu lado de atuação, que é o que você manda para os produtores, né? A gente tem o Elenco Digital, que é uma plataforma digital onde você se cadastra, né? E é onde vários produtores do Brasil e até de fora do Brasil, Netflix, Globo, eles vão lá atrás de atores. Então você se cadastra lá, daí você coloca os seus trabalhos. Se você não tiver trabalho, você coloca self-tape, né? E daí a self-tape é isso, é você fazer um vídeo como se fosse o videobook, por exemplo, da agência, era como se eu estivesse fazendo um comercial. Eu fiz uma outra cena também, que era um vídeo onde eu fazia uma cena uma cena dramática, né? Que não era nada voltado para publicidade. Mas o self-tape daí é algo mais dramático, assim, voltado para uma interpretação mesmo. Sim. Eu esqueci o que eu ia perguntar, cara. Pra rapaziadinha aí que mandou, tem mais alguém que mandou pergunta mais repetida? Só pra gente mandar o salve? Deixa eu ver. Pra rapaziada não ficar triste aí. Os caras ficarem Pra você aí que não entendia nada dessa parte aí de ator e também dessa parte de teatro, você vai sair desse vídeo aí formado. Vou mandar um salve. Formado ou informado? Carol Assis, Raíssa Gabriela, MH Prica. Não, é o Marlon que ele já mandou. É o George Spiorgin. Georgia Spiorgin. Deixa eu ver aqui no meu Insta, porque eu fiz a caixinha nos dois perfis, né? Um salve pra todo mundo. Não, no meu Insta foi menos. Hoje saímos formados aí nessa área, né? Foi muito da hora o podcast de hoje, aprendi muito. Vamos ver se tem mais alguém que Opa! Chegou a mensagem mesmo. Chegou a mensagem desse contato. Breninho041. Ele perguntou. Ser ou não ser? Eu pergunto. Tá bom, eis a questão. Pra você, eis a questão. Lembrei a pergunta, desculpa. Não, eu lembrei a pergunta. Uma pessoa assim, qual a dica que você daria, por exemplo, pra gente, ou em específico pra mim, que quer trabalhar com a comunicação, se expressando perante as câmeras e pá. Uma vez eu já fiz um teste de jornalismo, eu fiz um vídeo lá pro cara, mandei a informação, ele deu a pauta pra mim, não sei se é assim que fala, mas ele deu o que era pra eu fazer, entendeu? Ele falou, quero que você fale sobre o jogo que vai acontecer Grêmio e Atlético amanhã na Arena, entendeu? Ele só falou isso. Eu peguei, pesquisei lá, vi a escalação, provável escalação. Até lembro lá que o técnico tal tava suspenso, daí eu tive que pesquisar o nome do auxiliar, pá. Daí eu fiz o vídeo certinho. Só que daí eu tava com vergonha, porque tinha gente em casa. Sempre tem muita gente, não muita, né? Sempre tem gente aqui em casa. Sempre tem alguém. E aí eu tava lá no quarto da minha avó gravando e tinha gente em cima. E eu tava meio assim de falar, entendeu? E aí eu acabei falando baixo no vídeo, e ele até me corrigiu disso, porque eu não tava falando tipo assim, não sei se eu tô falando bem, mas eu não tava falando com a entonação boa, eu tava falando devagar, né? Devagar. Tava falando baixo. O cara quer me trabalhar. Passei meia-noite, agora. Devagar. Não, eu tava falando baixo, daí ele me corrigiu nisso. Qual dica que você tem pra dar pra pessoa falar mais? Sem ser do diabo. Uma pessoa que não sabe falar muito bem, conseguir desenrolar melhor. Cara, fazer. Ir gravando os vídeos, vendo, se observar, ver o que você acha, pedir feedback das pessoas, né, com sinceridade, não só de família, mas que nem você, né, ou de pessoas que entendam, que manda pra mim, eu vou te dar o feedback, né, bem sincero.
ou que nem esse cara, né? Manda, tipo, é fazer. A gente só consegue evoluir fazendo, praticando. Exatamente. Né? Você vai errar a primeira, você vai errar a segunda, você vai errar na 10ª, na 100ª, mas em algum momento, eu tenho certeza que tipo da primeira para a segunda já vai ter uma evolução, da segunda para a terceira. O nosso primeiro vídeo Aqui é um exemplo bom, e aqui eu tô melhorando um pouco também. Exatamente, tipo assim, eu até era uma pessoa assim que falava bem, só que, por exemplo, na frente das câmeras eu não conseguia me expressar muito bem, sabe? Até hoje em dia, assim, acaba assim não se expressando muito bem, sabe? Sabe o que você vai falar, tem ali em mente, não tem vergonha, mas tipo, não se expressa tão bem, sabe? E essa questão, tipo, foi melhorando assim conforme foi passando o tempo. Tanto que a gente gravou um episódio especial que saiu semana passada aí, pra você que tá assistindo esse domingo, saiu semana passada, domingo passado. Especial de que foi aniversário. só eu e ele. E no primeiro a gente fez o quê? 50 minutos. E ainda falando tudo travado. Aí agora nesse último que teve, a gente fez o quê? 1h50. Pô, e dava pra ficar desenrolando bem o vídeo mais, inteiro, né? dava pra ter ficado bem mais. A gente não contou tanta história assim, porque as histórias vão saindo conforme a gente for gravando com as pessoas, né? Não vamos contar tudo de uma vez só. Sim, sim. Mas a gente podia ter ficado ainda muito tempo gravando, como a gente pode ter ficado muito tempo com vários convidados, só que é mais questão assim, tipo, de, digamos, a bateria do celular, a memória do celular, e isso quebra um pouco as nossas pernas, porque a gente não tem assim um estúdio assim profissional, sabe? A gente não pode ainda, por exemplo, Equipamentos profissionais, né? No o pessoal caso. pergunta... Até profissional às vezes, se for ver assim, né? Mas É mais o ou menos. tripé, pá, ainda tá bom, né? Muito Mas, bom. cara, às vezes, tipo... Mas a gente vai melhorando. Não, mas e não deixa isso precar vocês, né? Porque vocês não têm um equipamento profissional que não vai sair com qualidade. Exatamente. Tá? Tipo, só a vontade de vocês fazerem, quererem fazer, já é diferente, sabe? E não se deixar bater porque, tipo, porra, eu não tenho um tripé legal, não tenho uma câmera legal, eu não tenho equipamento. Tipo, foda-se, faz. Foda-se. Exatamente. Cara, pra você conquistar alguma coisa, você tem que Lutar, ir em direção a ela, tá ligado? Então é isso. Aquela tipo, novinha que você tá tentando. A gente... É fácil, né? Entendeu? Putz. Mas, cara, essa questão da câmera, a câmera é fria, tá ligado? Então é uma parada que é foda, tipo, mesmo, a câmera não reage a você. Diferente de você tá falando comigo e eu tô tipo, beleza, a gente vai reagindo junto. Nem que fosse Quando vocês mais. forem gravar pra câmera, tenta criar a situação de onde você tá, imaginar essa situação de onde você tá. Ah, você tá gravando o jogo do qual mesmo que era o time? Grêmio Atlético. Grêmio Atlético. Em que estádio que era? Onde que ia acontecer? Tem torcida? Não tem? Sabe? Pô, se é no Atlético, a torcida é maior de lá. Então, tipo, qual que é a música que eles estão? Tipo, criar na tua cabeça, visualizar essa questão. Porque daí você tira o peso da câmera. A câmera deixa de ser algo que te amedronta, tá ligado? Porque a tua cabeça tá em outro lugar. Entende? Você está visualizando aquilo. Então, não foi nem a câmera, assim, a questão era A questão dos outros quem também. tava ao redor, então não tinha nem podcast, não tinha nada, faz um tempinho já. Aí eu falei, ele falou que eu falei certinho as informações e tal, que era tipo um pré-jogo, né? Daí eu falei lá, Grêmio precisa vencer, voltar a vencer, faz 5 jogos que não marca, não sei o quê. Mas o problema mesmo foi eu ter falado baixo, porque eu tenho esse problema também, que eu falo muito baixo. Tem que falar mais alto. Timidozinho, né? Mas é trabalhar isso. Que nem você já percebe, tipo, só de você perceber que você fala baixo já é uma evolução. Agora, como que você vai fazer para falar alto? Você não precisa falar alto o tempo todo. Você não precisa falar alto, tipo, com a gente. Não precisa ficar tipo, o tempo todo. Mas você sabe que eu, por exemplo, não falo super alto. Mas quando eu chego no teatro, eu falo alto. Eu tenho sotaque. Eu puxo uns carta, porta. Leite. Só que quando eu chego, leite quente, Da dente da gente. mas quando eu chego no palco, eu sei que eu não posso puxar para esse sotaque. Sim, né? Então é saber. É saber ocasião, né? A ocasião, saber mudar isso, sabe? Saber como trabalhar isso. E é isso, o primeiro passo já deu. Você já sabe a dificuldade que você tem. Agora é buscar encontrar um meio de ultrapassar esse obstáculo aí. Então, rapaziada, e você que está assistindo até agora, você, como eu falei no começo do vídeo aí, você é um inscrito fiel. E compartilhe, você que está assistindo, você que está assistindo agora, tá até agora, não saiu, você é obrigado a compartilhar, senão um dedo teu vai cair até semana que vem. Nossa. Compartilhe no grupo da família, no grupo do futebol, no Stories, qualquer lugar, cara, você vai estar ajudando a gente demais, estamos quase chegando a 300 inscritos nesse exato momento da gravação. Se Deus quiser, quando estiver saindo o vídeo, já vamos estar com mais de 300 inscritos. Queria deixar alguma coisa clara aí, anunciar alguma coisa, mandar um salve pra alguém. Falar teu Instagram, as suas redes pessoal sociais seguir. estão aparecendo aí embaixo de você agora, nessa câmera aqui, ó, vai estar aparecendo aí embaixo de você. O editor vai colocar. Se quiser deixar alguma coisa clara aí pro pessoal, aí um ponto, pode falar, esse é o momento.
Cara, só queria agradecer a vocês mesmo pela oportunidade e dizer que... Curtiu? Curti demais e dizer que vocês são um exemplo para muita gente, porque tem muita gente que eu tenho certeza que tem vontade de fazer, mas não tem coragem que vocês tiveram. Então continuem assim. O primeiro passo para você alcançar alguma coisa é você ir em direção a ela, e eu acho que vocês já estão indo. Então é isso, tipo, continuem assim, eu tenho certeza que aquilo que vocês desejam realmente vai acontecer, vocês vão alcançar. E, gente, curta, compartilha, que esse espião merece, o trabalho deles é bom pra caralho e eu tenho certeza que isso tende a crescer com o apoio de todo mundo. Então, compartilha, curta, e meu Instagram é Renato23Cordeiro também. Dá uma moral. Compartilha lá, dá uma moral, vai lá, me segue. Valeu aí, rapaziada. É isso. Esperem o próximo vídeo, tem muita novidade no canal. E ó, Tamo junto. falou!